vezes, né? Essa quarta, C6. Para quem não conhece, sou dermatologista, certo? Nós temos essa tarefa hoje de fazer para vocês uma revisão de colagenose. É um sacanagem, certo? A prova de fato, essa prova com consequência do estudo, preste atenção para as questões que estão aqui. Tem a história do Clean, presta atenção, que vai dormir na cova, que é a questão da prova, se não me interessar, não é para poder fazer as questões, não passaram, certo? E aí, a intenção aqui é que vocês saibam assim, tratar um refit múltiplo, que a gente já começou até na aula de múltiplo, porque eu mandei também para vocês. É que vocês saibam reconhecer para encaminhar quem é de fato, para quem é de fato, ou pelo menos lá no futuro, vocês fazem muito isso, quando termina, a gente está no terreno com vocês também, quando eles sabem, doutora, esse ponto que eu faço, doutora, a ficha não pode ter isso, não consegue chegar no mar, como é que vai ser, como é que vai ser, você sabe dar a luz, e geralmente vocês avaliam a gente, depois que vocês sabem, certo? A gente está sempre disponível, eu pelo menos, né? Estou disponível, quero que vocês reconheçam que o paciente deve, pode ser com esse reumatológico, porque o início dos tratamentos, o reconhecimento precoce, muda sobre a vida, muda a morbidade, muda a mortalidade, certo? Então, para a gente terminar, escrever um ato são 10 anos. Não dá para a gente revisar a página em 2 horas, né? 5h40, ou 3h40, a 5h20. Certo? Então, ninguém vai sair aqui especialista, é só reconhecer, tá bom? Quem tiver dúvida, pergunta, quem não tem pergunta, rouba. E aí, basicamente, vai ser uma revisão na sala de minutos, é uma aula um pouquinho mais direcionada. O conhecimento que você já tem mais, a gente vai estar sempre puxando um pouco do diagnóstico diferencial, já que vocês têm a clínica médica todo nesse último, né? E a gente vai falar um pouco da síndrome de Sjögren, que não é tão famosa, a gente já está um pouco mais conhecido, mas é importante que vocês saibam. A gente vai falar um pouquinho sobre o que ela pode trazer de novidade no futuro, o que a gente tem medo de paciente com síndrome de Sjögren, tá bom? Vou passar a lista, eles mandam a gente fazer chamada, não vou fazer chamada, todo mundo aqui paga caro para aqui. Se forem sair, fica pela minha metade. Se não, assim, pessoas, certo? Eu não sou boa de conta. Mais ou menos quantas pessoas têm, certo? Mas não vou fazer chamada não, tá bom? Então vamos lá, colagenoses. Quem são as colagenoses? Né? São as doenças do colágeno. Eu disse nada, a mesma coisa. E aí, são as doenças difusas. Eu estou bem nesse cantinho espremido, eu estou desconfortável nessa sala. Mas aqui, vocês estão me vendo, né? Enfim. Vocês conseguem ver o cursor do mouse? Estão aí? São as doenças difusas do tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, lembro vagamente. É isso mesmo, Mames, Sonilopes, ainda são esses, né? Os vestibulares, não? Não, tecido conjuntivo. Que é o novo, né? Que é o tecido conjuntivo, é propriamente dito, são os especiais, o propriamente dito, esse o frouxo, aquela coisa assim mesmo, tá certo? E aí, os especiais, cartilaginoso, ósseo, adiposo e sanguíneo. Então, cartilagem ou gordura e sangue está no corpo todo. Então, a gente aprende aqui que colagenose pode dar em qualquer parte do corpo, tá certo? Literalmente, do cabelo à ponta do pé. Estou falando muito rápido, tem muito café hoje. E aí, as colagenoses, que podem dar em qualquer parte do corpo, né, que é difuso, são doenças reumatológicas, como estou eu aqui no reumato, que vão comprometer articulações, principalmente. Então, quase 100% dos pacientes, eu disse quase, porque tem doenças reumatológicas sendo articular, certo? Mas quase 100% vai ter queixa articular. Pode não ter uma artrite no exame físico, mas vai ter dor, artralgia. O paciente está dizendo que está com dor. E vão causar inflamação desses tecidos espalhados aí pelo corpo, tá certo? De diversos órgãos e sistemas. Aí o que é que precisa reumato? Porque ninguém quer fazer reumato, ninguém gosta. Porque em cada paciente a doença vai se manifestar de uma forma diferente, certo? Então, por mais que sejam lúpus com acometimento cutâneo articular, porque o lúpus ele pode ser só cutâneo articular, sistema nervoso central, trato gastrointestinal, cardíaco, pulmonar, renal, certo? Se for cutâneo articular, é um cutâneo articular de um jeito do paciente, é um cutâneo articular de outro do paciente. Os pacientes respondem de forma diferente aos tratamentos, tá certo? Existem os nossos protocolos de tratamento, a gente vai quicando de droga em droga, né? Vamos marcar assim, do certo de droga, fazendo isso para tentar ver qual é o melhor tratamento para aquele paciente.
Os pacientes são nossos para a vida toda, a grande maioria, porque as doenças demoram a responder, elas não demoram a se mostrar. Às vezes o paciente chega no consultório, não, doutor, graças a Deus, você é maravilhosa, a quarta reumática que eu vou isso agora, eu tenho um diagnóstico. A doença não se mostra em todo. Eu costumo brincar no consultório que ela bate na porta, aí soma 2 meses, depois ela aparece, aí só mostra algumas manifestações, até que pode vir manifestações mais graves. E assim, o lúpus, por exemplo, os primeiros 5 anos, são 5 anos de doença, ele se mostra a que veio. Então a gente pode ter uma manifestação grave, começou com cutâneo articular, depois apareceu ali, um hematológico mais grave, depois moveu o rim, por aí vai. Então ela não vai se mostrar toda de cara. O paciente fica quicando de profissional em profissional, querendo um diagnóstico, é angustiante, né? Não sabe o que eu tenho e eu tenho que sofrer de novo. Então o tempo é muito importante. Aí eu estou falando tudo isso para dizer que são doenças sistêmicas, crônicas, tá certo? Eles vão ter período, a grande maioria vão ter períodos de exacerbação e remissão, com ou sem ou apesar do médico. O que trata, então? Porque numa dessas exacerbações ele pode exacerbar, certo? Então, uma nefrite grave, uma pneumonite grave, o paciente pode morrer se não fizer uma supressão grave. E depois da exacerbação, a remissão fica sequela sempre, tá certo? Então, a gente trata para tentar trazer aqui para a linha basal. E aí é importante também a gente saber, eu sempre tentar remissão, tá? Todo mundo é meu objetivo. Mas eu tenho aquele paciente que eu sei que ele não entra em remissão, sei. Ele fica ali na doença inflamatória de base, eu sei que aquele é o melhor que eu chego, já tentei de tudo. Então, lúpus desse paciente, pega a articulação e sistema nervoso central dessa forma, e não adianta eu querer o esgradar dele de zero, porque não vai ter. Quando eu estiver analisando a atividade de doença, eles têm que manter essa atividade de base, que é o melhor que a gente conseguiu para ele. Sempre com a menor dose possível de droga e com a menor dose, se possível, sem corticóide, tá? A gente precisa na fase aguda, mas a gente tem que tirar sempre, tá bom? Pronto, terminei o sobre. Certo? Então, só ilustrando onde é que tem tecido conjuntivo e a articulação. Quase 100% dos pacientes vai ter acometimento porque tem todos os tipos de tecido conjuntivo, tá? Então, é só por isso que vai ter tanta gente nessas queixas. Então, só recapitulando, são patologias inflamatórias, multissistêmicas, crônicas, né? E a base delas vai ser nós mesmos, e imunidade. Então, a gente vai estar produzindo anticorpos contra o nosso próprio corpo. Por diversos motivos isso acontece, que a gente vai falar um pouquinho para tentar entender por quê, certo? E mesmo no cutâneo articular, o paciente produz níveis diferentes de anticorpos, com várias articulações de forma diferente, por isso que os tratamentos são diferentes. É só para ilustrar para vocês quem são as doenças do tecido conjuntivo, nas colagenoses. Lúpus, é o protótipo mais conhecido, é famoso, um monte de gente tem lúpus, né? A gente joga na internet só sabe que morreu de lúpus, mas tem muita gente vivendo de lúpus, tá? Vivendo de lúpus não, vivendo com lúpus, quem vive de lúpus sou eu, tô brincando. A esclerodermia, que é a esclerose sistêmica, seria bacana se desse tempo também para falar com vocês, assim, uma revisão, mas eu acho que vocês têm essa aula nesse olho, né? Uma doença mais rara, eu estou tentando focar aqui para vocês saírem uma cabeça mais presa que internado, porque aqui é mais prevalente, tá bom? Porque aí tem as formas localizadas, morféia, volta-estrada, e a esclerose sistêmica, que quando é a difusa, pega óculos, aquele quadro mais grave, né? Mais difícil um pouco de tratar. As miopatias autoimunes, aí dentro dela, podem ser as primárias, né? Porque a gente pode ter uma miopatia secundária a lúpus, uma miopatia secundária a jogo, uma miopatia secundária a hernia, por aí vai. Polimiosite, dermatomiosite, assim, imenso sintetase, miosite por corpúsculos de inclusão e a miopatia necrotizante no imediato. E a doença mista, do tecido conjuntivo, que ela não é uma mistura de várias doenças, tá certo? Ela é uma doença com critérios estabelecidos. A propósito, não parar de critérios. Então, os critérios são legais, eles são do nosso lado, eles são do bem. Precisa decorar para a prova, precisa para a prova de residência, para o teste de progresso, etc. Precisa. Mas hoje em dia, depois que vocês se formarem, a gente tem um aplicativo que ajuda. E o critério ajuda para direcionar vocês. Eles foram criados, vocês, né, nós? Eles foram criados realmente para ajudar eles a ajudam de verdade. Eles não, assim, o ideal é que preenche, o ideal é que pontue 10, mas não é obrigatório. Não pontuou 10, eu não tenho outra coisa que justifique. Isso aqui é lúpus. Vou ficar esperando 5, 10 anos, às vezes você fica grave para começar um tratamento. Não. A gente começa o tratamento até mesmo não chegando no 10 e vai acompanhando o paciente. Eles foram criados muito para a gente conseguir treinar o paciente para estudo, para testar droga. Certo? Porque, isso aqui tem lúpus, esse não tem, vamos ver se por critério, porque esse aqui é diferente. Então, os critérios servem para a gente agrupar, para testar as drogas e para otimizar o tratamento. Critérios não só dentro da reumática, dentro de tudo, tá certo?
é chato de decorar, não muda muito, mas eles são amigos, tá? A doença mista ela tem critérios pré-estabelecidos, tem o fenômeno de Miller, de computeiro de RNP, por aí vai. Não é uma mistura. A doença indiferenciada é aquela que eu ainda não sei se ela vai ser uma trichinopódia, uma poliartralgia, uma não erosiva, mas a paciente é jovem, foi na idade fértil, o fundo dela é meia boca, então ainda está indiferenciada, mas eu sei que tem uma doença que precisa de conjuntivite ali. A gente chama de doença diferenciada e vai acompanhando até a gente conseguir dar um nome para ela no sítio, tá? A síndrome de Sjögren, síndrome Zika, falaremos mais à frente, e a síndrome antifosfolíptica, que é a SAF, certo? Lúpus está para SAF, síndrome TB está para HIV, ou seja, achou um próprio do outro, certo? Sempre. Se eu achei SAF, eu procuro lúpus, se eu achei lúpus, eu procuro SAF. É uma síndrome que o paciente tem a predisposição maior de tromboses da onde? Outro canto, certo? Que a vida do reumato não é fácil. Então, tromboses de veia, de artéria, de vena, pode ter tubo, pode ter TEP, pode ter AVC. Então, é ruim ter trombose artéria também. A maioria das doenças, algumas trombofilias, algumas trombose de veia, outras mais de artéria, tem cada um do que escolhe, né? E aí o SAF, ele trombose para todo lado, tá? Mas tem tratamento. E aí nós vamos falar dessas duas, tá? Falar um pouquinho de lúpus. Já falei para vocês, essa figura já é conhecida, né? A asa de borboleta por conta do racho lá e desse formato, essa raça de lobo aqui, foi de onde veio o nome do lúpus. Eu não sei quem foi a pessoa que olhou e achou que era assim, mas tudo bem, certo? E aí, como são a maioria dos pacientes que tem acometimento articular, tem aquelas lesões em áreas fotoexpostas, que ficam parecendo feridas, e alguém uma vez olhou e achou que era parecido com o dedo de lobo, e aí foi daí também. Então, se tudo foi o nome lúpus, tá? Eritematoso porque com muita mancha no corpo, sistêmico, não precisamos mais falar sobre isso, né? As cores, o fevereiro roxo é o nosso mês, né? Que é da fibromialgia, grupos, para a gente tentar conscientizar, e do Alzheimer, mas o dia mesmo do lúpus é 10 de maio. E aí, por que é que uma pessoa de repente vai ter lúpus? Às vezes é assim, tem a predisposição genética, a gente vai falar um pouquinho disso, mas às vezes ninguém da minha família tem, eu nunca tive um doença autoimune, por que é que começou comigo, né? Vai ter um desequilíbrio. É normal, nós produzimos anticorpos o tempo todo, tá certo? Quando a gente tem uma crise de garganta que toma um anti-inflamatório, que está causando inflamação, não é o vírus, a bactéria ali na nossa garganta. Ela chegou, está causando ali um desequilíbrio, uma bagunça, mas o nosso sistema imune vem, quer tirar ela dali a todo custo, inflama, dói, fica vermelho, tem febre. Vocês somos nós, certo? Citocinas são nossas. É a nossa resposta inflamatória. E às vezes a gente tem um anti-inflamatório para diminuir um pouquinho que já está causando dano. Então, o tempo inteiro isso está acontecendo conosco, né, com nós todos, de uma forma fisiológica, tá? E aí, tem vários motivos. Alguém se desregula e sai produzindo anticorpo contra suas próprias proteínas de forma desordenada. Quando uma bactéria vem, o vírus vem, ele vem de fora, eu não reconheço, é não ser o que a gente vai combater. Nossas proteínas intracelulares ajudam a ser dispostas para o nosso sistema imune o tempo inteiro. Certo? Então, meu DNA está dentro do meu núcleo na célula, meu sistema imune não está olhando para ele, certo? O meu voo, o meu fosfolípido, o meu RNP, por aí vai. São proteínas intracelulares. Se eu tenho inflamação intensa, infecção, eu acabo expondo aquele material intracelular e meu corpo reconhece aquilo como um célula. Só que o sistema imune vem, faz aquela limpeza, tira aquela produção exacerbada de anticorpos, isso é o fisiológico. Algumas pessoas não conseguem fazer essa limpeza de uma forma adequada, ou na hora que começa a perpetuar uma resposta inflamatória, sai produzindo interferon adoidado, TNF adoidado. Então, tem gente que produz mais TNF, tem gente que produz mais interferon, tem. Por isso que pessoas diferentes respondem a medicação diferentes. E por isso que, graças a Deus, a gente está estudando cada vez mais drogas. Eu, sinceramente, não sei como é que a pessoa antiga fazia reumato. Porque a gente não tinha como tratar. Hoje é outro mundo, né? Então, eu descobri como é que a doença age melhor. Eu sei as vezes que eu posso agir. E às vezes você está aqui fazendo uma droga para diminuir uma determinada corrente de inflamação. Eu vou fazer, sei lá, um belimumab que vai no bisbafo. Mas esse paciente não respondeu, esse respondeu. Esse aqui produz muito mais interferon do que lá no bisbafo. Por aí vai. Esse aqui vai responder melhor, o nosso CD20 vai ter um rituximab. Então, os pacientes, por diversos motivos, a gente vai falar já já, eles perpetuam essa resposta inflamatória desordenada de um modo diferente, tá certo? Isso vale para todas as doenças autoimunes, tá bom? Mas o lúpus, principalmente, ainda tem muita coisa de lúpus que a gente não sabe. Certo? E aí, quando eu tenho esse desequilíbrio, é normal eu ter o equilíbrio, né? Produzir e limpar. Quando eu tenho esse desequilíbrio, a gente vai ter uma produção anormal de anticorpo contra nossas proteínas. A partir do momento que o anticorpo controla aquela proteína, vai formar um complexo, vai se depositar onde não é para ser,
sensível àquele órgão, tá? E a gente vai ter as discussões das manifestações da doença. E aí, como eu já falei aqui, de diversas formas diferentes, de uma forma bem lenta, mentira, né? É uma doença pleomórfica, porque ela envolve os órgãos e tecidos em combinações diferentes, graus variados, e se manifestando de formas variadas, mesmo sendo corpo articular. Um tem uma alopecia que quer o cabelo, outro descobre, outra são rachas de Himalaia, não passa disso, certo? Alguma dúvida até aqui? Está muito rápido, vocês avisam, façam só assim. Então, é uma doença de evolução crônica, que vai ter essa história dos períodos de exacerbação e de remissão. Lembrando que essa remissão ela pode ser total ou parcial. Cheguei onde eu queria, o paciente não sente nada, eu vou sempre buscar essa remissão. Mas, às vezes, até depois de 2, 3 anos ali, um ponto de faca, a gente vê que aquele paciente não vai chegar. E a gente fica ali com aquela remissão parcial e se conforma com ela, tá certo? E tem os pacientes que não têm aquela atividade crônica de base. E é muito importante a gente lembrar sempre que vai ter o braço moral da imunidade, ou seja, anticorpo. É uma doença universal, porque ela pega todas as etnias, ela vai ser mais grave nos afrodescendentes, nos hispânicos, tá certo? Nós, galera. Todas as áreas geográficas, do Oiapoque ao Chuí, da Antártida, sei lá para onde, do norte ao sul, o planeta inteiro, tá? Em ambos os sexos, e sempre ela vai ser mais prevalente nas mulheres, certo? Vai variar de acordo com a faixa etária essa prevalência. Então, mulher, idade fértil, protótipo do lúpus. Porque o estrogênio ele tem um papel muito importante na fisiopatogenia do lúpus, tá? Mas vai ser sempre mais na mulher, certo? Mulher, idade fértil, segunda e terceira década de vida, a gente chega a 10, tem algumas séries de casos que mostram 15 mulheres para cada um homem acometido. Então, eu não quero que vocês esqueçam que um não está lá, tá certo? Então, o homem morre mais de lúpus, porque ninguém pensa no lúpus logo no homem. Não, lúpus é doença de mulher. E aí não pensa no lúpus no homem. Então, é uma média, já tem estudo mostrando, de 1 ano de retardo de diagnóstico de lúpus. No homem e na mulher, porque as pessoas não pensam no lúpus no homem, certo? Em crianças e adolescentes, 8 para 1, tá? E nos idosos, né? A senhora idosa, 3 mulheres para cada um idoso acometido, tá? A sobrevida, graças a Deus também, do lúpus mudou muito. Na década de 50, a grande maioria das pessoas morriam de lúpus, tá certo? Em 5 anos. E aí, na última década, acima de 95% sobrevive. Porque a gente entende melhor, a gente tem mais autoterapêutico, a gente estudou melhor e a gente tem mais remédio, tá? Para tratar a doença. Só o fato de você ter lúpus, você ter uma mortalidade maior do que a população geral, de 3 a 5 vezes. Por conta dos períodos de exacerbação e remissão. O paciente de lúpus, ele tem, a gente chama de mortalidade bimonal. Então, ele morre no começo, às vezes porque não consegue chegar no diagnóstico, porque a manifestação é grave. E aí, quando a gente vai falar de manifestação grave, a gente vai sempre ter outras graves, mas a gente vai sempre lembrar de rim e sistema nervoso central, tá? Mas tem manifestação grave hematológica, manifestação grave pulmonar, mas essas duas são as mais comuns, tá? E por infecção, porque o paciente chega muito grave, o imunossuprime o paciente muito e ele morre da infecção, certo? O grande dilema do reumático vai ser se está constituindo ou não. É infecção ou é só infecção, é só atividade de doença, as duas coisas. A gente lança muito mão disso. Algumas coisas nos ajudam, né? Lúpus não aumenta tanto o PCR, se o PCR for muito estourado, pensar sempre em infecção. Na prática, no paciente internado, a gente usa antibiótico e imunossuprime. Não é médico feito mesmo e vai. Cria coragem, pica os dentes, porque se a gente não suprimir, o paciente vai morrer. Mas ele provavelmente ou está infectado ou vai infectar por conta da imunossupressão. Então, essa mortalidade precoce, até eu entender o lúpus do paciente, ver como é que funcionam as manifestações dele, tem essa mortalidade por infecção e por essas atividades mais graves. Simplesmente estou de olho. E tardiamente do que o paciente morre? De doença cardiovascular, principalmente a aterosclerose, tá certo? Que tanto pode ser do meu tratamento, principalmente por conta de corticoide, tá certo? Então, dentre todos os efeitos colaterais de corticoide, o risco cardiovascular aumentado, tá? Ou da inflamação da doença, remissão, sempre deixando sequela. É uma doença inflamatória crônica, a gente está falando isso desde a hora que eu comecei a falar aqui, né? Então, é inflamação, e tudo que inflama é vir para o vaso, é vir para o coração, é vir para as artérias, tá? E aí já fica a dica que se a gente vai tratar o paciente com lúpus, a gente vai tratar as comorbidades dele também, para dentro viver do lúpus e morrer de infarto, tá? E aí, quem é que vai ter pior prognóstico? Os pacientes afrodescendentes, porque são onde as doenças se manifestam de forma mais grave, por questões genéticas, epigenéticas, etc.
infanto juvenil, porque quanto mais cedo ele começa, mais tempo o paciente está exposto àquela inflamação crônica. E aí vamos falar um pouquinho por que algumas pessoas têm lúpus e outras não. E a gente vai falar de fator genético, lúpus, quando a gente pega gêmeos monozigóticos, mais de 40% dos gêmeos um tem e o outro vai ter, certo? Parente de primeiro grau, a mãe tem, a chance do filho ter 17% a 25% de chance. Ou seja, se a mãe tem 4 filhos, provavelmente um deles vai ter lúpus, tá? Então é porque vem na carga genética mesmo do DNA. Fatores epigenéticos. A epigenética ela estuda as formas diferentes de expressão gênica. Eu não mudei o DNA, o DNA é o mesmo, certo? Mas ele se expressa de forma diferente, tá? Então, algumas pessoas, porque tem alguns HLAs diferentes, aquela expressão de determinado ramo de inflamação é diferente, certo? Então, a epigenética já tem o defeito do DNA. Já eu não tenho o defeito do DNA, mas na epigenética minha via de inflamação é mais exacerbada e eu vou expressar mais genes, apesar da minha carga genética ser a mesma, o DNA não mudou, mas eu expresso mais genes de mais inflamação, certo? E fatores hormonais, que aí entra o estrógeno e entra o sexo feminino. Por muito tempo as pessoas querem só estrógeno. Já vi parentes. O ideal é que mulher com lúpus não utiliza anticoncepcional à base de estrógeno, tá certo? Se estiver certo também, aí nem pensar, ponto indicado, tá, Bia? E o sexo também. A gente já viu que esses fatores epigenéticos são muito mais expressos no gene X, certo? Ligados ao X mesmo. Então, tem estudo mostrando, sei lá, que a síndrome de Klinefelter, 47XXY, tem mais lúpus, porque tem 2X, certo? Enquanto a síndrome de Turner, X0, né, 45X0, tem menos lúpus. É raríssimo um paciente com Turner ter lúpus, porque ele só tem um X, certo? Então, é rápido demais, lúpus. Acho que é legal. E aí, com relação ao estrógeno, o estrógeno ele é estimulador de macrófago, de linfócito T, de linfócito B, da via do interferon tipo 1, certo? Por natureza, o estrógeno é e pronto, ele nasceu assim, cresceu assim, Gabriela. Não tem o que fazer. O que tiver que fazer é evitar a exposição ao estrógeno. Mulher chegou na idade fértil, não tem o que a gente fazer, certo? Então, o que a gente puder evitar de externo, anticoncepcional, etc., a gente evita, mas ele, por si só, ele tem essa coisa de chamar a galera da inflamação, tá? E eu botei isso aqui, eu não cobro rodapé, nada disso, certo? Mas é importante porque surgiu há uns 5, 6 anos, a época do lúpus, no Facebook, né? Que foi o Belimumab, que é o Benista. Eu estou dizendo uma coisa que eu no laboratório, se eu tivesse, não estava aqui, certo, gente? Que ele age justamente aqui, nesse glisbaf. Estou falando isso porque vocês vão ler, alguém da família vai perguntar, e é importante a gente saber que existe. Quando a gente tem essa ligação que ela é fisiológica, do glis com BAF, isso aqui faz com que as células da gente autorreativas, aquela coisa que acontece natural, mas que tem que ser limpa ali, ela se perpetua por mais tempo. Então, a partir do momento que eu tenho uma ligação glis-BAF, que é fisiológico nosso, nossas células autorreativas, elas maturam de uma forma mais rápida, elas amadurecem mais precocemente e são perpetuadas, a apoptose dela é reduzida. Então, eu tenho um menor tempo, mais células inflamatórias que vão viver por mais tempo. Piora a inflamação, certo? E aí, o Belimumab, que é o Benista, ele age impedindo essa ligação. Então, a gente já vê esse corpo que querem viver demais, que já era para ter saído ali já faz tempo, né? Passou da hora. E é importante a gente saber que existe essa droga, que é aprovada, etc., para tratar o lúpus, que age especificamente aqui, só para se vocês ouvirem falar, certo? E aí, os fatores ambientais. A luz ultravioleta é o grande vilão, porque o que acontece? A exposição à luz ultravioleta ela vai causar a morte do nosso queratinócito, certo? Fisiologicamente isso acontece com todo mundo. E aí morreu o queratinócito, eu vou expor o material intracelular. E aí essa exposição constante, frequente, ele está sempre expondo para o meu sistema imune aquele material que não era para estar sendo exposto. E cada vez mais anticorpos, inflamação de inflamação, inflamação do anticorpos, é um negócio que não é controle, tá bom? Principalmente as proteínas que a gente já falou, né? ROR, LAS, polipídios, RNP, DNA, etc. Um outro fator importante, a gente fala do tabagismo. Então, o paciente com lúpus, toda consulta, está fumando ainda, vamos diminuir, quero mais cigarros, vamos baixar para 5, porque o tabagismo exacerba o lúpus. O tabagismo diminui a resposta do lúpus à cloroquina. A gente, lúpus é igual a cloroquina. Plim, certo? Viu? Vocês já viram muito isso na outra aula, né? Não é possível. Caiu na prova, não é possível. E aí, o tabagismo diminui a resposta também do lúpus à cloroquina, certo?
E a cloroquina, fala muitas coisas boas que ela causa, ela até melhora a nossa imunogenicidade, no sentido da resposta do paciente quando vai usar uma vacina, tem uma resposta imunológica adequada, a cloroquina ajuda até nisso, certo? Existem vários outros fatores ambientais, sílica, muitas medicações, existe até uma entidade a parte chamada de lúpus induzido por droga, que geralmente é um lúpus menos grave, ele tira a droga e o paciente melhora, tá? Um anticorpo específico para ele também seria o antistômago, não cai na droga. E aí, se a gente for falar de fator imunológico, eu vou falar de infecção, porque de imunologia a gente está falando desde a hora que eu passei pela foto, né? Os vírus, o que acontece quando a gente tem infecção viral? VV, CMV, Covid, bota aqui no bolo, que a gente não sabe o que é que vai sobrar para a gente dar reumato do Covid. Se vai sobrar coisa, vai. Porque foi uma inflamação tão intensa, com tanta exposição, a gente usou um monte de biológico no Covid, ninguém sabia o que usava, usei cloroquina 5, Covid, né, o que tinha. E o que é que vai sobrar de alto anticorpo produzindo, a gente vai saber assim, uns 5 anos, 10 anos para frente, certo? Porque, vou até já falar para vocês, eu mostro um gráficozinho que os anticorpos começam a ser produzidos muitos anos antes, até a gente ter uma primeira manifestação. Ninguém está ali fazendo, nem deve fazer fã de 3 em 3 meses para ver se eu vou ter uma doença autoimune. Isso não se faz. Certo? Você pode ter um anticorpo positivo e não desenvolver nada a vida toda e viver angustiado. Inclusive, uma boa parcela da população. A depender do padrão do fã, 10%, ou seja, gente, aqui nós temos 10 pessoas aqui que têm força positiva e não vão desenvolver doença autoimune nenhuma, certo? Então, até 10% pode ter o seu fãzinho ali e não vai ter nada. Porque a gente está sempre produzindo esses anticorpos de forma transitória, de preferência de forma controlada, né? E quando a gente pega a infecção viral, o vírus ele pode servir de gatilho. Eu já tenho lúpus, meu lúpus estava ótimo, eu estava vivendo sem exacerbação, sem atividade de doença, peguei a infecção e aí eu não preciso ter atividade, no primeiro cenário. O outro cenário, eu não tenho nada, estou aqui na vida de boa, pego a infecção viral, CMV, e depois disso eu fico com a dor e etc e tal, e quando eu ver, eu desenvolvi um lúpus, tipo de gatilho, certo? Ou eu estou só com a minha infecção, mas não foi de origem determinada, não sei de onde veio ainda, alterou as enzimas do fígado, e começou aqui a aparecer uma anemia que eu não sei de onde veio, e a gente faz um fã e o fã vem positivo, e a gente faz um anticorpo bem positivo, e era tudo só de infecção viral. A partir do momento que eu, sei lá, CMV grave, usei o ganciclovir, melhorei do CMV, os anticorpos somem. Então eu posso positivar os anticorpos no contexto de uma infecção. Estou dizendo CMV, mas pode ser BV, uma micobacteriose, um Covid, um HIV, qualquer outro, certo? E aí depois que eu tratei a doença, os anticorpos somem. Então, tanto eles servem como gatilho para desenvolver a doença autoimune, eles exacerbam a doença pré-existente, certo? Como eles podem positivar em baixos títulos os anticorpos, fazer uma confusão, a gente não sabe o que é o diagnóstico, mas foi melhor da infecção, não sobre tudo, tá bom? E aí o nosso resumo são as alterações por diversos motivos que a gente viu no nosso sistema imune. A gente perde essa autotolerância que é normal a gente ter, certo? Vai quebrar a homeostasia, produção de anticorpos de expulsão de órgãos. Tudo que a gente já falou, fator genético e epigenético, a depender do que a gente tiver de HLA, proteínas, CAT4, por aí vai. Não vou nem falar disso com vocês. A gente vai ter expressão gênica diferente, que vai ter isso, junto com isso, certo? Junto, desencadeia nossa resposta não é normal, autoanticorpos e os danos celulares específicos, a depender da via de inflamação que o meu lúpus seja. Cada um tem o seu lúpus. E aquilo que eu falei para vocês, são anos produzindo autoanticorpos até o paciente manifestar a doença. Como que sabem disso? É um estudo que eu não lembro qual é a data, nem lembro onde foi feito, essa informação é ótima, tá certo? Mas o que eles pegaram militares lá nos Estados Unidos, vão seguir o exército, coletaram exame de sangue e chegou de sangue de todo mundo, certo? E aí, 30 anos depois, eles pegaram, alguém teve a ideia desse povo aqui que tem grupos, homens, mulheres, militares. Quem tinha autoanticorpos há 30 anos atrás? Eles viram com parcela grande, não viu se igual a número, e pessoas já tinham autoanticorpos, tá certo? Então, 30 anos antes de ter diagnóstico, a pessoa já tinha autoanticorpo lá atrás, tá certo? Esse exemplo é outro, vamos pesquisar, vamos passar na lição da próxima aula. E a de manifestação clínica, vamos agora para o que interessa a vocês de fato, né? As manifestações, mas é importante a gente entender a doença, a gente saber o que está acontecendo, que às vezes vê um monte de droga, de nome feio, terminado em magro, não sei por onde é que vai. Então, para a gente entender o que a gente está fazendo, pelo menos ter noção. Fadiga vai ser a grande manifestação do lúpus. O que é fadiga? Eu sei nem dizer. No momento eu estou fadigado. Posso não parecer, mas estou.
expressar uma muscular, uma falta de coragem. Não faz que eu estou com preguiça, mas eu sou preguiçosa. O paciente tem dificuldade de dizer o que é fadiga. E a principal manifestação do lúpus. É difícil, é muito inespecífico e difícil até de expressar. E tem várias outras manifestações gerais. Anorexia, pode vir inclusive com perda de peso, inclusive com síndrome consultiva, perdeu mais de 10% do peso. É mesmo, certo? Com febre de origem determinada, investiguei tudo, não acho nada, certo? Com linfadenopatia, inclusive com organomegalia, mas são pacientes jovens, com febre, perdendo peso, com vaso grande, fígado grande, cheio de linfonodo. Então, corre com hemato, isso aqui é uma leucemia, um linfoma. Então, uma especialidade muito clínica, que a gente tem interface com todas as outras especialidades. O diagnóstico diferencial sempre vai ser amplo. Na vida, a dica é para a vida, não é para a prova. A gente vai tentar sempre excluir, primeiro o que é mais comum, tá certo? E depois o que é mais grave. Vai morrer disso aqui, deixa eu correr atrás de excluir isso aqui. Bom, agora sobrou aqui, vamos atrás das doenças que são importantes diagnosticar, mas ela excluir ou morrer imediatamente. Então a gente tenta excluir, primeiro o que é mais comum, que é mais fácil de excluir, e depois o que é mais grave, o que mata o paciente, certo? E mialgia. E a gente vai falar um pouco das manifestações específicas, que vai ser pele, articulação, cardíaca, pulmonar, neuropsiquiátrica, renal, hematológica e trato intestinal. Tem um paciente que é só isso, tem um paciente que é isso com isso, tem um paciente que é isso com isso, tem um paciente que é tudo, sabe? E as mucocutâneas, né, de mucosa e de pele, são as mais comuns. A grande maioria dos pacientes vai o quê? Só pele particular, tá? E a gente vai falar de lúpus cutâneo agudo, subagudo e crônico, que não tem nada a ver com o tempo, tem a ver com o grau de sequela que o paciente pode deixar. O agudo geralmente não deixa sequela, subagudo pode ou não deixar sequela e crônico deixa sequela, tá? Então não é tempo. Então, rash malar, o famoso lá do lobo, né? O lobo, rash malar, então pega a região malar, em asa de borboleta, ou por suco labial, geralmente tem muita fotossensibilidade. Com exposição ao sol ele piora, o paciente pode ter prurido, pinicão, parece que o corpo está queimando, né? Isso seria a fotossensibilidade. Geralmente ele some e não deixa sequela. Às vezes, alguns pacientes tão se expõem ao sol, sabe que tem fica hipercromia residual, mas não é nem da doença, é da cicatrização mesmo, que é a ferida, certo? É ferida. Com a exposição continuada. O rash macropapular, o dermatite que é a mesma coisa, só que são nas áreas fotoexpostas, geralmente braço, né? Perna. O lúpus bolhoso, que literalmente forma bolhas nas áreas fotoexpostas, pode ficar até uma discromia ou hipocromia, que não é bem uma sequela, a pele não muda muito, mas a cicatriz que a gente faz uma bolha, depois que é uma infecção secundária, e aí a sequela da cicatriz, não é do lúpus, tá? E a necrose epidérmica tóxica, aquela net mesmo, que pode ser difusa no corpo. E a fotossensibilidade que a gente já tinha falado, que geralmente ela vem junto com essas outras lesões. No cutâneo subagudo, certo? São as placas descamativas, esfoliativas. Lembra a psoríase, mas não é aquela placa como a psoríase, ela é uma coisa mais difusa, certo? Pode ter esse padrão anular, que a gente está vendo como se fosse um alvo, e muita fotossensibilidade, e ela tem um anticorpo para chamar de seu, que é o anti-RO, certo? Então, sempre que a gente ouvir falar em anti-RO, a gente vai lembrar de lúpus cutâneo subagudo, de lúpus neonatal, que eu não vou falar nada de criança, já deixei claro para vocês, nas ocasiões que eu não sei nada de criança. Que o ruim do RO, o paciente que possui anti-RO positivo, a mulher, né? Somos nós aqui. A grávida, a gente tem que tem doença autoimune, é o ideal que a gente veja se ela é anti-RO positivo, porque ele passa a barreira placentária. E ele pode causar bloqueio cardíaco congênito total, BAVT, inferto. Acabou de nascer, a gente está bloqueado. É nem conversa com o peito, é horrível. E aí, quando a gente pega isso no quadro grave, é marca fácil no recém-nascido. Aí a gente faz eco na mão, se for anticorpo positivo, assim que o bebê nasce, corre para fazer uma eco, fazer uma monitorização, tá certo? Estou falando muito nisso por conta do lúpus e por conta do anticorpo da síndrome de Sjögren, é o RO, certo? O anticorpo antilar. Então, se o paciente tem Sjögren, se o paciente tem um lúpus subagudo com seu RO positivo, a mulher engravidou, se ligar no bebê, tá bom? E o lúpus crônico, que é aquele que deixa sequela, é o lúpus discoide, também conhecido como lúpus discoide, é o mais comum. Tem outras manifestações crônicas do lúpus cutâneo crônico, mas elas são menos comuns. Os discoides são as placas que elas começam avermelhadas, eritematosas, depois elas vão deixar uma cicatriz com a atrofia central, geralmente vai pegar face, pode pegar couro cabeludo, pode pegar a região do padrão ocular. A alopécia do lúpus
mesmo lúpus normal, não estou falando de um crônico. Com alopecia, ela é não cicatricial, cai para ter o lúpus, nasce de novo, certo? No discóide, é uma lesão que deixa cicatriz e aí não vai nascer por conta da cicatriz, porque destruiu o folículo aqui, certo? Então fica uma alopecia cicatricial, as áreas sem cabelo, mas é por conta da lesão cutânea, tá? A paniculite múltipla, também chamada de lúpus profundo, é literalmente inflamação do tecido subcutâneo. É doloroso, é profundo, a gente consegue palpar, delimitar ela ali, e aí depois se melhora, fica com atrofia local, certo? Geralmente em região proximal de membros, então ali coxa e nádega, né, em região proximal aqui, ou na face, que ela se manifesta. Tem lúpus túmidos, que é esse lúpus mais suculento. O grande diagnóstico diferencial é hanseníase no nosso meio, tá certo? Inclusive hanseníase positiva, tudo. Inclusive se eu jogar hanseníase, a depender da manifestação, hanseníase, lúpus, AVL, TB, HIV também, se a gente jogar nos critérios de lúpus, sempre vai preencher, a maioria vai pontuar 10 e não vai ser do lúpus, tá certo? E aí as outras manifestações muito cutâneas que não são específicas do lúpus, então outras coisas dão mucosas dolores, outras coisas dão alopecia, certo? A gente estava falando das manifestações específicas do lúpus, aguda, subaguda, crônica, e aqui das cutâneas não específicas do lúpus, tá certo? Essas são as úlceras indolores, são bem prevalentes, geralmente são no palco. O paciente não está o tempo todo olhando só da boca, né? Então você tem que perguntar e na consulta procurar, certo? O que a gente acha. Todo mundo olha e não está procurando. A úlcera oral é um diagnóstico diferencial gigantesco, então pode ser tudo, de infecção bacteriana, viral, espiroqueta, enfim, medicamentos também podem causar. A alopecia típica do lúpus, a mais comum é essa, a não cicatricial, certo? Ela pode ser difusa, ela pode ser localizada. Pacientes com lúpus podem ter um efluvio telógeno só porque tiveram uma exacerbação com inflamação intensa, e aí 2 a 4 meses depois o cabelo começa a cair do nada. O paciente às vezes, meu Deus, o lúpus está voltando, e não é. Então pode acontecer esse efluvio telógeno intenso pós-exacerbação também do lúpus, e não é manifestação da doença. Vasculites cutâneas geralmente é de pequenos e médios vasos. Então a gente lembra que o lúpus gosta muito de rim, então vasculite de pequenos vasos, tá certo? Mas pode pegar médios vasos também. E o fenômeno de Raynaud, ele não é específico, nem é mais comum no lúpus, mas pode acontecer também. São aquelas 3 fases, né? O paciente pode ter uma vasoconstricção, depois ele tem uma vasodilatação. Uma vasoconstricção intensa pode ter dor, a palidez intensa, certo? Depois tem a cianose, e com a perfusão pode ter hiperemia. Não precisa acontecer as 3 ao mesmo tempo, certo? E é muito mais comum na esclerose sistêmica e na doença mista, mas no lúpus também acontece. De manifestação articular, quase 5% dos pacientes vai ter tecido conjuntivo, a gente já falou sobre isso, né? E aí, como é a artrite do lúpus? É uma poliartrite cinética, aditiva, de pequenas e grandes articulações com ligamento final. Já ouvimos falar isso, essa frase? Já, é igualzinho a R. É igual, só que diferente, certo? Porque ela é não erosiva. Então, se eu fizer uma radiografia, a artrite da R é aquela artrite cheia de cisto, destruída, anquilose, que a do lúpus não é, tá? Inclusive, a artrite do lúpus, ela pode vir tal qual, parece um nome de AR, né? Com hiperextensão das interfalanginas proximais e com a flexibilidade distal, o famoso pescoço de cisne, certo? Só que no lúpus, se eu voltar a mão para o lugar, ela fica ali retinha, porque ela não é destrutiva, ela não é erosiva. Isso acontece, essa artropatia de Jacob aqui, por inflamação periligamentar, periarticular. Aí, como a vida não é fácil, existe o lúpus, certo? Que é a artrite do lúpus com destruição, com erosão e com fator reumatóide positivo. Então, a gente se abraça com ele e diz que é uma superposição. A R mais lúpus, tá certo? O paciente pontuou para as 2 coisas. Vocês ouviram falar nisso, lúpus. Uma outra manifestação articular que não é muito da doença, até pode ser da doença, se eu tiver um SAP associado, com trombose, né? Mas seria a necrose asséptica articular, principalmente de cabeça do fêmur. Aí aqui vai ser nós, iatrogênicos, né? Tratamento, corticóide em excesso. Eu nunca esqueci na época da residência um paciente de 30 anos que tinha prótese bilateral de quadril por necrose asséptica por corticóide. Eu nunca esqueci. De manifestação cardíaca, né? Pericardite, ela pode acontecer. A gente lembra que as serosites, né? Elas podem, são manifestações que a gente considera de leve a moderada, não são manifestações graves, são serosite pequena, quando ela
pericárdico leve, um derrame pleural leve, são manifestações leves do lúpus, certo? Ela pode vir enrolada só, pericardite, ela pode vir associada a um derrame pleural, geralmente a pericardite pelo lúpus, quando é associada ao derrame pleural é do lado esquerdo, tá? E ela pode vir associada a uma serosite generalizada, um derrame pericárdico, pleural, ascite, certo? Pode também ser uma anasarca por conta de glomerulonefrite, que é o paciente está perdendo proteína e enxotou. O que é o extremo, certo, gente? Coração urino gigantesco com pericardite, esse paciente provavelmente está amponado, tá? Amponamento cardíaco. A miocardite lúpica é a inflamação do coração pelo lúpus, certo? Não é só um derrame de órgão do coração, é inflamação. A manifestação grave, certo? A principal manifestação dela é a taquicardia. A gente viu que febre pode ser uma manifestação do lúpus, o paciente pode ter só taquicardia com a febre. Não, miocardite não é taquicardia sinusal. Então, se o paciente não é taquicardia, que é volume do ritmo e galope, paciente mais tossineado, a gente tem que pensar em miocardite, porque é igual a toxiterapia. E miocardite, seja lúpica, viral, pós-parto, deixa sequela. A gente está falando aqui, mulher em idade jovem, você lá com seus 25 anos, tem uma miocardite severa, com colocação de injeção de, sei lá, 29%, 30%. Acabou com a vida, assim. O prognóstico é ruim, é muito ruim. Então, quanto mais cedo a gente reconhece e trata, melhor. Com relação ao acometimento valvar, a outra forma de pegar o coração. Pode ser só espessamento da válvula, principalmente a válvula aórtica mitral, e pode ter a endocardite de Lehmann-Sachs. Eles fizeram um estudo que pegaram um monte de gente que tinha morrido com lúpus e pegaram os corações para ver. Eles viram que chegou a prevalência de 45% a 50% dos pacientes que não tinham queixa nenhuma, como não tinha queixa, a gente não fez ecotransofágico no paciente, e aí quando eles abriram o coração, eles viram que tinha endocardite de Lehmann-Sachs. É uma endocardite estéril, geralmente na face ventricular da válvula, tá certo? Principalmente da válvula mitral, e ela fica aqui aderida. Ela é estéril, mas causa turbulência de sangue. Então, predispõe a trombose. E se tem turbulência de sangue, se por algum motivo eu fizer uma bacteremia, eu tenho uma chance maior de uma bactéria se pregar bem ali. Então, ela é um fator de risco para endocardite bacteriana, tá certo? Ela é estéril. Para ter o lúpus, teoricamente, é para ela sumir, tá certo? E a grande maioria dos pacientes não tem sintoma, mas ela serve de fator de risco para coisa mais séria. Intuição. Da endocardite de Lehmann-Sachs, se o paciente tiver sintomas. Eu estou falando delas aqui para vocês, é para se eu peguei um paciente com lúpus, até não febre, será que a atividade de doença não é? Pedir hemocultura, pensando que pode ser endocardite, já que ele é imunossupresso, né? As hemoculturas são negativas, comecei a tratar o paciente, ele está melhorando, fiz o transesofágico e deu uma vegetação. Eu quero que vocês lembrem que essa vegetação pode ser que seja estéril, pode ser Lehmann-Sachs. Geralmente ela não tem sintoma. É só para a gente lembrar, nem toda vez que eu fizer um eco no paciente e ele se ele tiver toxemiado com hemocultura positiva, internado com febre, vai que ser endocardite, vai ser prova contrária. Mas o paciente está melhorando com o tratamento, as hemoculturas dele vieram negativas, eu estou tratando só o lúpus, nem fiz antibiótico ainda, e aí o transofágico de orientação. Tem seguro em pé, que pode ser Lehmann-Sachs, quando esse continua melhorando, já que o paciente está estável, certo? Então, aqui é mais no contexto de a gente lembrar que existe e ela pode não estar causando dano nenhum, certo? É estéril, certo? A Lehmann-Sachs é estéril. Só que uma coisa que está ali, que não é para estar ali, turbilhou o fluxo sanguíneo. Então pode ser que no contexto de uma bacteremia. Fiz uma colonoscopia e tive uma bacteremia transitória, que pode acontecer pós-procedimento. Passei por um local que tem uma vegetação, a chance de uma bactéria se fixar ali é maior, certo? Então é um fator de risco para endocardite bacteriana, certo? E outra manifestação cardíaca que eu quero sempre que vocês lembrem que é a doença arterial coronariana, o paciente morre cardiamente de DAC por uma doença inflamatória, porque o uso de corticoide, certo? E de infarto. De pulmão, existe a pleurite, tá certo? Quando é a pleurite, a gente falou de derrame, pericárdio é uma coisa. A pleurite é inflamação mesmo, certo? Ela geralmente é bilateral. E ela vem com PCR elevado. A gente fica olhando pericárdio bilateral no paciente com febre e o PCR elevou, mas tem lúpus. É pneumonia, não é? Bem-vindo, esse é o nosso grande lema, certo? E na dúvida a gente trata para as duas coisas. Existe uma síndrome chamada de síndrome do pulmão encolhido, no lúpus, que é isso mesmo, pulmão encolhe. Se a gente fizer uma espirometria, o paciente vai ter uma capacidade restritiva, certo? Diminuída. Provavelmente são anticorpos
anticorpos da homeopatia do diafragma, junto com anticorpos direcionados contra tanto o intestino pulmonar como contra o próprio diafragma. E a gente vai ter a elevação das hemicúpulas diafragmáticas. Parece uma radiografia do DPOC, a gente vê bem poucos espaços, certo? E é autoimune, que é pulsoterapia, ciclofosfamida, metil, e nem sempre responde bem. E o paciente vai evoluindo com dispneia mesmo, certo? Graças a Deus é nada. Hemorragia alveolar difusa, certo? Que é sangramento dentro do pulmão. O paciente cai pontos de hemoglobina, ou ele está hemolizando, a hemoglobina interna era 12, tá? 8 hoje, caiu 4 pontos de hemoglobina. Ou ele exteriorizou, certo? Por cima, por baixo, HDA, HBD, enfim. Ou ele teve uma hemólise intensa, ou ele sangrou com uma grande cavidade, seja do pulmão, seja do abdômen, certo? Então a gente vai pensar na hemorragia alveolar no paciente que evolui com dispneia, pode ser súbita, às vezes tem hemoptise, caiu vários pontos de hemoglobina, e quando a gente faz uma radiografia tórax, a gente vê se infiltrado algodonoso difuso, certo? E aí, para confirmar, no broncoscopia, a gente vai lá e vê que tem muito sangue. E aí, o quadro grave também, tá? Hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar, ela pode ser pelo acometimento valvar, então a válvula está com problema, eu tenho um espessamento, eu vou com hipertensão pulmonar retrógrada, né, pelo espessamento da válvula. Pode ser por doença do interstício pulmonar, pela pneumopatia intersticial do lúpus, tá certo? Ou por uma embolia pulmonar, seja porque o paciente tem sarco, por exemplo, associado. E aí, de grave, é a pneumonite. Hemorragia alveolar e pneumonite são as duas manifestações graves do ponto de vista pulmonar, tá certo? O TEPS, como assiste, também vai ser, né? A gente pode ter microtrombose, o paciente tem uma dispneia leve, grave, geralmente, hemorragia alveolar e pneumonite, inflamação aguda, certo? O paciente de satura, hipoxemia intensa e pulsoterapia, correr, tá? De neuropsiquiátrico, estou de olho no relógio, 5 minutos, estou 50 minutos, tá? De neuropsiquiatra já foram reconhecidas 19 manifestações neuropsiquiátricas do lúpus, que vão variar em sistema nervoso central e periférico. Então, vai desde um AVC. AVC, sim, convulsões. E aí, a única coisa que a gente tentar agrupar na nossa cabeça foi tentar dividir mais ou menos em manifestações neuropsiquiátricas, que eu vou deixar com essa tabela, difusas e focais, tá? Então, manifestações difusas, uma coisa mais espalhada, geralmente é uma coisa mais crônica, nessas manifestações difusas, tá certo? É diferente das manifestações focais, que são manifestações mais agudas, certo? Eu consigo mais ou menos localizar. Como assim? Uma convulsão, quando a gente tem uma convulsão, se eu fizer um exame de imagem, eu vou ver aquela área ali. Se eu fizer um EEG, eu vejo aquele foco atletiforme. Então, é uma manifestação no local do cérebro, certo? Ou, se eu tiver uma síndrome de esmelinizante ou uma mielopatia transversa, por exemplo, eu vou ter manifestações específicas daquela mielopatia, tá? Se eu tiver uma síndrome de acidente vascular cerebral, então paciente com déficit motor súbito, nudilídeo, com paralisia facial central, a gente consegue localizar. Geralmente, as manifestações focais são coisas de vaso, certo? São coisas localizadas, agudas, e são coisas que geralmente deixam sequela, certo? Então, apesar de ser focal, é mais grave. Não que uma disfunção cognitiva não seja, que encefalite intensa não seja ruim, mas se eu tratar, geralmente as manifestações difusas, elas respondem melhor ao tratamento e geralmente não deixam sequelas, tá certo? A difusa, um estado confusional agudo, até uma disfunção cognitiva, e é uma coisa que é difícil da gente diagnosticar uma disfunção cognitiva na nossa população, que é tão heterogênea no Brasil, por exemplo, que às vezes você explica o tratamento, está escrito, o paciente não consegue entender. Então, até onde isso aqui é limitação cultural e até onde isso aqui é disfunção cognitiva. Existem alguns estudos, questionários, tentando aplicar para a gente tentar entender melhor. É só uma disfunção cognitiva leve, tá lá no livro. Então, é só uma manifestação neuropsiquiátrica do lúpus. É de lascar, né? Mas pode. Só deixa eu colocar aqui. E as manifestações aqui é só para vocês saberem que existem. Quais manifestações podem ser essas? De sistema nervoso central e periférico, tá? Mas uma forma melhor de raciocinar entre o focal e o difuso. O difuso, que é mais espalhado, geralmente é mais lento e responde melhor, certo? Não deixa de ter sequela. O focal é mais súbito e geralmente deixa sequela, tá? Então, as coisas podem dar tudo. Focal e difuso é com relação ao acometimento do cérebro? Da pessoa. Pode ser também sistema nervoso periférico, tá certo? Pode ser só uma mononeurite, certo? Não necessariamente
necessariamente é no cérebro, certo? Então pode ser uma mononeurite, é focal. Mas se eu não correr para tratar, se for um acometimento naquele nervo, o paciente vai ficar com sequela neurológica ali, certo? E aí do rim, abra o coração, assim, eu vou novamente mostrar a mesma tabela para vocês, tá certo? Do que são as classes de nefrite, que é o mesmo nef, vocês já estão no modo de nef, eu era tutor, isso aí recente. Já chegar na nef, vocês vão ver essa classificação, então já está seguindo para a vida, já está seguindo para o semestre, não é só para a minha aula. O ideal é que a gente sempre tem de fazer a biópsia renal se o paciente tiver manifestação renal, tá certo? Então a biópsia é sempre que necessário, mas eu não posso postergar o tratamento esperando uma biópsia. Uma biópsia vai ser daqui a 2 semanas, que eu marquei, porque é o dia que o urologista vem para o hospital, porque vira, porque mexe, não ficar aqui esperando a biópsia porque é melhor nos tratar, né, depois da biópsia. Não, certo? Se eu cansei, principalmente manifestação grave, a gente começa o tratamento e pede a biópsia. Exceto se já for um paciente com disfunção renal muito intensa, com rim crônico, rim pequeno, etc e tal, pH elevado, blá blá blá. E aí não adianta biopsiar um rim fibrótico, porque vai sangrar e não vai dar nada de resultado, certo? Então se for um rim crônico, a gente não vai biopsiar, tá? A Sociedade Brasileira de Biomarca, ela defende que a gente pode inferir a classe, não deu para biopsiar, não tem como, mas deve ser uma classe 3, porque está evoluindo muito rápido, tem uma função renal rápido, o paciente é mais rápido, acidose correu para diálise, deve ser uma classe 3 ou classe 4, então a gente consegue ter esse fim. É muita proteína sem perda de função renal, deve ser uma classe 5, e por aí vai. Mas sempre que eu puder, se tiver alteração de função renal, a gente biopsia, tá bom? Porque me acha lúpus, procura SAF, me acha SAF, procura lúpus. E se o paciente tiver um SAF, tiver tendo microtrombos e está perdendo a função renal por conta de trombose, adianta eu estar indo suprimindo? Não adianta. Isso vai até para ajudar a gente no diagnóstico e direcionar o tratamento. Ou, às vezes, o paciente era uma classe 2, vinha com seu imunossupressor mediano e evoluiu para uma classe 3 ou uma classe 4. Vou precisar pulsar o paciente. E as drogas que a gente faz para imunossupressor, por exemplo, a ciclofosfamida, ela pode dar miocardite, ela pode dar falência ovariana, certo? Azospermia, então pode deixar a pessoa infértil. Então eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Não, vou fazer uma droga para você, você não vai poder engravidar, você não vai poder ser pai, você não vai poder ser mãe, mas é o melhor para a sua doença. Eu vou até abrir outro parênteses. Os tratamentos de todas as doenças são combinados. Nós não somos detentores da habilidade. A gente vai sempre oferecer para o paciente. A melhor é essa, que causa isso, depois tem essa, depois tem essa. Porque o paciente pode ser, doutor, eu entendi que eu posso perder o rim, mas o meu sonho é ser mãe e eu não quero essa droga. E tá tudo bem, você vai respeitar. E dizer que você está entendendo que essa outra droga não é melhor e pode morrer mais com essa outra droga. Tô, mas eu quero. Beleza, a gente respeita. Você é doido, a gente não toma as dores, a gente não julga, certo? Então, a decisão a gente tem que explicar efeito colateral. Na remada, só o que a gente preenche é papel. E tem muito termo de consentimento informado. É tudo de efeito colateral que aquela droga que o paciente vai tomar pode causar nele. Então, a gente tem que dizer que sabe e que concorda com esse tratamento, certo? O que eu já falei com vocês. O ideal é que quando a gente faz uma biópsia, a gente consiga visualizar tanto o tubo do intestício, como o vídeo escrito vaso também, para dizer se tem vaso, se presença de trombose, como é que estão os tubos, como é que estão os intestícios. Então, mostra que a biópsia tem pelo menos 10 glomérulos, tá certo? A gente vai ver que classificação que diz tem que ter 50% dos glomérulos. Então, tem um glomérulo de 2, 50%, né? A rua de 2 é de lascar. Então, no mínimo 10 glomérulos, tá certo? Para ter uma biópsia boa, tá? E aí, biópsia em quem tiver manifestação, tá? E sempre que for possível. E aí, o que é que a gente vai chamar de manifestação? Elevação da creatinina sem outra causa aparente. Então, o paciente está de boa, vendo tudo bem, e aí sua creatinina começou a dobrar, triplicar, e ele não está fazendo uma pré-renal, ele não tem uma droga nefrotóxica que justifique, certo? Porque às vezes é assim, um paciente que tem um homem, sei lá, fez um HPV, não, já está muito velho. Então, o cálculo renal obstrui a uretra, por exemplo, fez esse renal pós-renal, e começou a alterar a função renal, não é do lúpus, certo? É um cálculo. Ou então o paciente que entendeu por algum motivo, está usando uma aminoglicosídeo ou uma vancomicina da vida e começou a alterar a função renal por conta de um antibiótico. É um antibiótico, não é do lúpus. Então aumentou a creatinina, eu não tenho uma outra causa que eu justifique, certo? Ou se eu tiver uma proteína acima de 1 grama, não é daquele meu paciente que eu já sei que tem uma proteína, eu biopsiei, tá? Eu não faço assim. Eu estou tratando, a proteína continua 2 gramas. Vamos biopsiar de novo? Não, gente, continua
continua a mesma coisa. Então, o paciente que teve essa alteração nova, certo? Uma proteína aqui do nada, está acima de 1 grama, certo? Sem o sedimento urinário ativo, até que sumário é normal, mas uma proteína de 1 grama ou mais persistente, certo? Ou uma proteína acima de 500 miligramas com sedimento urinário ativo, cilindro, hematura, etc. Certo? O mesmo estado, né? E aí, só falar um pouquinho das classes para relembrar para vocês. Isso aqui não cai na prova, não precisa decorar, só para vocês saberem que existe. São 6 classes, certo? E que a grave é a 3 e a 4. 1 e 5 e 6, a gente vai falar logo dos extremos. Dos extremos, perdão. A1, que a gente chama de mesangial mínima, só tem alteração no mesanjo e eu só consigo ver na microscopia eletrônica, tá certo? Então, às vezes, é o sumário ali bem discretamente alterado e às vezes não altera nem função do rim, certo? A6 é aquele rim crônico, pequeno, que também não adianta mais eu fazer nada, certo? Provavelmente o paciente vai evoluir para terapia de substituição renal, dialítica ou para transplante. O paciente com lúpus pode transplantar? Não vai voltar não a doença? Pode, certo? A gente pode transplantar. Já tem estudo mostrando que nem sempre a doença volta. Quando volta, não significa falha do enxerto, porque a gente continua não suprimindo, tá certo? Então, a maioria dos pacientes com lúpus que transplantam, a doença quando retorna até volta ali uma proteína, tem agressão, mas não tem falha do enxerto, certo? Você tem na internet, nem sua médica dela, mas a Celina Gomes ela é transplantada, Renato Lúpus, né? E tá aí, pô, vivendo, o seu enxerto está lá. Ela tem falência de um ano, ela transplantou 2 vezes. Mas não sei se usava um supressor direito, etc. Então, geralmente, falha de enxerto é mais por uma adesão, ao pós-transplante que não é fácil. Então, classe 1 ou classe 6, certo? É quase nada, ou então já é. A classe 2, ela é mesangial proliferativa. Quando eu olho na microscopia óptica, eu já consigo ver uma proliferação no mesanjo, certo? Geralmente não tem perda de função renal, ou quando tem, ela é bem lentificada. É diferente da 3 e da 4, que são as rapidamente progressivas, conforme o nome já diz, estão progredindo de forma rápida. Muito crescente, acabando com o glomero, certo? E a gente vai dividir entre focal e difusa, que vai depender. Se eu tenho menos do que 50% dos glomérulos, por isso que aquele número de 10 é importante. Então, se eu tiver 3 de 10 glomérulos, é menos de 50%. Eu vou chamar de focal, classe 3. Se eu tiver 7 de 10 glomérulos, eu vou chamar de difusa, que vai ser a classe 4, certo? É do número de glomérulos. E se ela é global ou segmentar, vai depender de como aquele glomérulo está cometido. Mais de 7 glomérulos globalmente esclerosados, certo? Mais de 7 glomérulos parcialmente ou de forma segmentar. Aí vou dizer que é mais de 7 é difusa. Segmentar porque não é o glomérulo inteiro, certo? Basicamente isso. A classe 6, que é a membranosa, é aquele paciente que não perde função renal e tem proteína intensa. A gente maneja com imunossupressor, mas não precisa ser um imunossupressor tão potente, e a gente vai mais tentar preservar aquele rim, IECA, BRA, às vezes IECA e BRA, é uma das poucas indicações de usar as 2 classes de medicação juntas, tá certo? A nefroproteção, por conta do excesso de proteína, tá? Deu? Nem doeu, né, amiga? Manifestações hematológicas. É muito comum leucopenia, e dentro da leucopenia, ela ser principalmente as forças de linfopenia no lúpus, tá bom? A neutropenia também pode ocorrer pela doença ou pelo nosso tratamento, pela imunossupressão, tá? Plaquetopenia no lúpus também é comum, certo? Pancitopenia no lúpus não é comum. Caso aconteça, a gente vai procurar outras causas, certo? E aí, PTT no lúpus é comum, é grave, eu estou na enfermaria do hospital. Mulher jovem, certo? E aí vem aquela PTT, igual a PTT sem ser associada a outros meios, fluorescência de AD3, plasmite, tudo que tem direito. E é correr para plasmafese, porque o paciente está ali com os montinhos, consumindo as plaquetas, é um quadro gravíssimo. Além disso, é uma doença imunológica de base, certo? Graças a Deus é muito raro. Acho que na enfermaria hoje. E aí da plaquetopenia, a gente pode ter as manifestações da plaquetopenia mesmo, certo? Ou manifestações graves, com plaquetopenia associada ao PTT ou outro quadro. A anemia mais comum do lúpus é a anemia da doença crônica, certo? Mas a mais grave que preocupa mais é a hemolítica autoimune.
graças a Deus, é raro, mas a gente está ativando o necrófilo de tudo quanto é jeito, fibrinogênio cai, triglicerídeo estoura, a medula está tomada, é um outro quadro grave, certo? Porque o paciente não está conseguindo combater a infecção e geralmente o paciente morre de infecção. E essa síndrome de ativação macrofágica é causada pela doença, pelo lúpus, né? De TGI, a gente pode ter desde uma desmotilidade esofágica, então o paciente tem dificuldade para engolir, certo? Geralmente é do texto proximal. Pancreatite, serosite com ascite, que geralmente não é volumosa, certo? Até uma vasculite mesentérica, hepatite, qualquer outra trato gastrointestinal, tá? Paciente com lúpus, o que a gente pede de exames? A gente pede exame para o diagnóstico inicial, pede exame sempre que exacerbar, e se estiver tudo bem, a gente pede exame de 3 em 3 vezes, certo? Geralmente são alguns exames gerais, que eu vou fazer esses exames com vocês. E não precisa ficar repetindo os autoanticorpos alguns, tá certo? Sempre. Se ficar pedindo FAN toda vez, não, certo? O FAN é o critério de entrada, para eu pensar no diagnóstico e para eu chegar no diagnóstico. O FAN é para 160, deu para 320, tá pior? Não, certo, gente? Então a gente não fica pedindo FAN direto, serve para a gente pensar no diagnóstico. E uma vez dado o diagnóstico, não precisa repetir, certo? Tem vários outros anticorpos que eu vou listar aqui para vocês, mas é o momento da prova também. Quem é que é critério para diagnóstico, certo? O FAN, porque eu preciso ter o FAN para pensar em lúpus. Até 2019 não precisavam, aí existe uma revisão dos critérios e agora a gente precisa. É critério de entrada, tá? E aí o anti-DNA, ele é critério de agnóstico, ele é critério de manifestação de doença, principalmente na nefrite lúpica. Não estou pensando que o paciente está exacerbando a doença, a gente pede anti-DNA. Sempre pode ser só coluna articular, mas principalmente o paciente tem acometimento renal, certo? Anti-SM, ele é critério de diagnóstico e ponto final. Pedível, positivo uma vez, deu diagnóstico, eu não preciso ficar repetindo, certo? E os antifosfolípides, que são os anticorpos para diagnóstico de SAF. Eu posso não ter SAF, para eu ter o diagnóstico de SAF, SAF é uma outra aula, mas eu tenho que ter tido trombose, certo? E existe o SAF gestacional, que é perda gestacional de repetição. Eu preciso ter o evento e o anticorpo. O fato de eu ter só o anticorpo pode ser só lúpus. Eu vou ficar monitorizando e procurando trombose. Se o paciente mandou na perna com edema assimétrico, não correr por dobro. E se tiver o evento com anticorpo repetido por 2 semanas, a gente dá o diagnóstico do SAF, certo? Os outros anticorpos, anti-RO, anti-LA, anti-ribossomal, anti-NMDAR, anti-RNP, também são corroboram a gente, mas eles não são do critério de diagnóstico, certo? E aí, para a gente dar diagnóstico, a gente não é diagnóstico de exame, a gente trata paciente, a gente trata gente. Eu tenho que ter uma manifestação clínica, eu tenho que ter alteração laboratorial. E a gente não faz hematograma, isso não existe. A gente não pede fã de botinho, tá certo? Nem porque engravidou vai ganhar fã todo mundo. Tá virando mania isso aí. As pessoas geram angústia, não faz a menor diferença, a gente não tem que tratar, a gente não trata exame. E é muito ruim para o paciente, certo? Então não existe essas coisas de rotina sem clínica. Primeiro o paciente vai ter que ter uma manifestação clínica, certo? E aí de critério de entrada, o que eu preciso? Do fã. O fã é para a entrada e ponto final, certo? O paciente tem clínica, eu pensei em lúpus, eu peço um fã. Eu tenho que ter um fã, um título maior ou igual acima de 1 para 80, com essa metodologia do REP2, que eu vou falar nesse texto que é no laboratório, eu acho. Se não tiver, eu vou pensar em outra coisa, eu vou repetir o laboratório porque eu não confiei, certo? Mas teve o fã, critério de entrada, a gente segue aqui pensando. Eu não tenho nenhuma outra doença que justifique, ele tem o fã, ele tem uma sífilis também, está tratando o fã embaixo dos títulos, eu até repeti o fã depois que tratei, que usei penicilina, ele ficou ótimo. E outra coisa que justificou, vida que serve, certo? E eu não consigo uma outra doença que justifique, continuo pensando que é lúpus, certo? A gente segue. Eu não preciso ter todas as manifestações ao mesmo tempo, contar tudo junto agora de uma vez. Não, ela teve o formato do ano passado, e aí agora 2 meses depois aquela fonte de fosfolípide, não foi tudo de uma vez. Não repetir para ser tudo agora, não precisa, certo? Então o paciente, ele, geralmente, como ele falou, é o tempo. Ele chega com um bolo de exame no seu consultório e você vai somar as peças do quebra-cabeça. Qual é a história da sífilis e do fã? Porque a sífilis ela pode positivar o fã, ela positiva o antifosfolípide, pode vir anticoagulante lúpico positivo, o fã embaixo dos títulos, positivar até, infelizmente, o DNA, que era só uma sífilis, pode. Aí você trata a
sífilis, repete os anticorpos e sumiu tudo. A senhora disse que aquela reação cruzada do anticardiolipina com o VDR. Com o VDR. Tanto eu posso ter lúpus e ter o VDR. Um para dois, um para quatro. A gente faz aqui aberto, o paciente não tem nada, não tem história exposicional, às vezes até 100, mas esse VDR tem, né? Mas esse VDR não progride. E quando eu vou atrás dos antifosfolites, a gente vê que é positivo e na verdade o VDR é um falso positivo, né? Então, tanto é indo como voltando. Certo? E aí são os domínios, que a gente vai ver que são 10 domínios, e o paciente sempre, a gente quando for somar os critérios, a gente vai somar o maior dentro daquele domínio, certo? Então, o domínio constitucional é febre, só tem esse. Então, teve um febre explicado, blá blá blá, vai ganhar os 2 pontinhos lá, não está infectado, não tem outra coisa que signifique. E aí, no domínio hematológico, quando eu fiz o hemograma, ele tem leucopenia, ele também tem plaquetopenia, certo? E ela tem hemólise autoimune positiva com né? DH elevado, ele combina lá tudo. Aí nós vamos contar 3 com 4, 3 com 4 com 4, não. A gente vai contar o que está maior do que ele tem. Então, se ele tem os 3, eu posso contar o 4 da trombocitopenia ou o 4 da hemólise. Vai ganhar só 4 desse quadradinho aqui, desse domínio, certo? Mucocutâneo, ele tem alopecia com úlcera, mas tem um cutâneo subagudo, né? Vai ganhar 4. Ou tem o cutâneo agudo, Hashimoto atípico, eu sei só de cara, certo? E assim vai. O maior dentro do domínio, certo? E aí, quantos critérios eu preciso aqui na soma? Quanto é o somatório que eu preciso? 10. Um FAM, as 10, a gente pode classificar como lúpus, certo? Eu estou dizendo classificar porque pode pontuar e ser outra doença. Dá para endocardite, que positivo um FAM, que dá alopecia, que dá artrite, que dá trombocitopenia, que tem queda do complemento, pontuar 20 aqui por conta de endocardite? Pode. Pontuou por conta da endocardite. Tem uma outra coisa que justifica, certo? E aí, um FAM com uma proteinúria classe 3 ou classe 4 é igual a lúpus. Certo? Tive uma dor na unha, mas é o rim com FAM. Eu consigo chamar de lúpus, posso chamar de lúpus, tá certo? E por aí vai. C3 ou C4, tem um ou outro, pontua 3. Se for os dois, pontua 4, tá bom? E a gente lembrar que eu grifei de vermelho no outro slide, porque é critério diagnóstico. Os antifosfolípides, certo? Então aqui, o DNA, o SM e o FAM que eu preciso dele para entrar, que é questão de prova, tá, gente? E aí o tratamento, eu não vou me deter muito ao tratamento, a gente só vai falar que o lúpus é igual a cloroquina mais uma vez, certo? Eu só não vou usar se o paciente tiver contraindicação. O principal efeito colateral da cloroquina é a maculopatia, é a deposição da cloroquina na mácula do olho. Essa deposição é dose dependente. Antigamente, tinha outra dose que eu não vou nem falar para vocês não ficarem falando na cabeça. Hoje, é preconizado que a gente não passe por 5 mg por quilo para o paciente, certo? Porque a chance de ter uma maculopatia é maior. E a partir do momento que ela se deposita na mácula, é irreversível. Então, se o paciente vai passando pela complexidade do nosso paciente, pela heterogeneidade, enfim, a falta de informação nessa cultural que a gente tem, o paciente vai perdendo a visão, tudo bem, quando nós temos e às vezes quando chega pra gente, consegue voltar 6 meses, um ano depois, já perde a visão, o trabalho está sem dor, está chegando o seu remédio, é importante a gente explicar, se começar, você me avisa. Quando ela é dose dependente, geralmente acontece depois de 5 anos do uso. Então, depois de 5 anos, um de 6 em 6 meses, fazer um mapeamentozinho da olhada na máquina, certo? As medidas gerais, entre elas, evitar a exposição solar, usar protetor, adesão ao tratamento. Uma das maiores causas de exacerbação é uma adesão ao tratamento. Não é clichê, nem é para encher linguiça, porque eu estou de olho no tempo, é sem tempo, certo? Aqui, mas é importante a gente frisar com vocês, que tem que frisar com o paciente. Por mais que a gente diga, olha, é crônico, não tem cura. É igual que tem pressão alta. Você vai tomar seu remédio, ter sua vida normal, não deixa que o remédio na pressão aumenta. Se você deixar de tomar remédio, você vai acordar. Eu repito isso assim, várias 10 vezes, 20 vezes por dia, diariamente. E o paciente não entende. E são pacientes, sabe, com cognição boa, são pessoas aqui, alunos. O doutor está tão bem que eu resolvi ver como ele ficava sem remédio. O doutor está tão bem, todo mundo na praia, eu fui também. Então é importante, porque o paciente acha que ficou curado. Tem mais de um ano que eu não sinto nada, eu fui ver o que ele dá. Resolvi passar o dia na praia e exacerba, certo? É importante a gente falar sobre o que é exacerba, o que é que piora a doença, certo? Suspende total, nunca mais, certo? Suspende. E aí, bem embaixo, outra coisa que eu queria falar. Tem um outro efeito colateral da cloroquina, que é a deposita na mácula,
também na pele. E o paciente tem uma coloração típica, um cor acinzentado. Então, também dá uma pasta de leituras, porque é um cinza diferente, certo? Que fica na pele. E o paciente pode chegar, a mulher, não estou me incomodando. Por mais que seja o melhor remédio para a minha doença, eu estou ótimo com ele, mas me incomoda a cor da pele. E é irreversível. A gente troca porque a gente respeita que o paciente não está satisfeito com o seu tratamento, certo? Não pode ter essa pigmentação acidentada da pele também. Desculpa, eu não é mais 6, certo? Assim, eu te disse que não ia dizer, não, já tem no slide. 5 miligramas por quilo. Certo? Só ela aqui. E aí, os demais tratamentos. Corticóide a gente vai fazer a menor dose, pelo menor tempo possível. Então, o mão que prescreve o corticóide é a mesma que prescreve o cálcio, a osteoporose, mas é a mesma que já está pensando em tirar, tá certo? Na fase aguda que a gente vai pulsar os pacientes, a gente precisa do imunossupressor, certo? Mas o corticóide ele age mais rápido, tipo aquela falsa amiga. Não há que a gente precisa dela, mas a gente sabe que não pode confiar muito. É mais ou menos assim, a gente faz o curso com a metilpred, a gente já estou pensando em conhecer o miligrama, porque depois nós já pensando em tirar. Eu faço outro imunossupressor, porque ele é que vai segurar e na frente eu quero deixar 100, ou com a menor dose de corticóide que eu puder, certo? O tratamento vai depender da manifestação, se ela é moderada ou grave. Quanto mais grave é aquilo que mata, certo? Mas se seja forte, mais agressivo você no tratamento. De leve a moderado, cloroquina, corticóide em baixas doses e alguns DMARDs. Algumas vezes a gente precisa lançar mão de DMARD mais de imunossupressor mais agressivo, mesmo se tem uma manifestação leve a moderada, às vezes precisa, porque não consegue controlar, são os seus exames persistentes, a paciente com muita lesão, porque não é só a pele, sim, mas tem ferida na pele, está infectando, o paciente fica internado com infecção bacteriana secundária. Mas seja uma inflamação que ela não vai morrer, ok, muito espontâneo, mas está deixando muita sequela, está prejudicando a vida, está tendo muita morbidade, está tirando qualidade de vida. Às vezes a gente precisa de imunossupressor, mesmo se não manifestação leve a moderada, certo? E na mais grave é pulso de corticóide com imunossupressor, que geralmente é o milfenolato com a ciclofosfamida, tá? Só para deixar ilustrado ali para vocês. Não vou cobrar esse tipo de tratamento na prova, certo? E aí, o que pode fazer o mucus acordar? Exposição à radiação, tá tudo bem com a praia, certo? Infecções, a gente já falou sobre isso, vírus, bactérias, eles podem servir de gatilho, tanto desenvolver como exacerbar. Distúrbio emocional pode exacerbar luz, certo? De uma raiva grande, se demitir do trabalho, é verdade, esse bilhete não é mentira do paciente, a gente acredita, certo? Então pode ver, se separou e o mucus acordou, pode, certo? E a manutenção do tratamento, que é o pior, que acontece com mais frequência, fora a exposição solar, né? A gente aqui em Fortaleza. O óbvio, a gente... O que define a remissão? São só os ausência dos sintomas? Ausência dos sintomas. A gente tem critério, eu lembro que eu queria falar para vocês de jogo e vai lá dentro. Vou ligar o tubo aqui, viu? A gente tem vários instrumentos que a gente... Estava falando com o Gabriel, foi, mas rapaz. O Gabriel, no começo, queria tirar uma dúvida. Que a gente avalia a atividade de doença, as escalas-chave, das 28, das DAI, né, das FI, das BI, um monte de coisa dentro da reumática, a gente não usa no dia a dia no consultório. No lúpus, a gente tem o SLEDAI 2K, certo? O ideal é que o SLEDAI seja menor do que 3, certo? Na escalazinha você vai só lá, tem condição, tem proteinúria, tem artrite, tem anemia hemolítica, você vai só clicando e escolhendo no final, o que o paciente tem. E aí, o que eu quero? 0, certo? A remissão total. Mas tem aquele paciente que só vai ter uma remissão parcial, e o dele vai ser o SLEDAI 2K de 3, e é tudo bem, tá tudo bem, eu vou me conformar com isso aqui. Então, é o que eu quero para cada paciente, mas sempre vendo se ele não está exacerbando, certo? Existem algumas escalas que são de sequela, certo? Tem o SLIC, certo? Com 2 Cs no final, porque às vezes o paciente já tem aquela sequela, ele vai ter aquela proteína residual, e não adianta eu estar pontuando ela no SLEDAI, porque não vai mudar o tratamento, porque é sequela daquele rim. Então, o SLIC é importante também para a gente avaliar o que o paciente já tem de sequela. Eu não consigo uma remissão total quando eu aplico o SLEDAI, porque ele já tem sequela importante. Então, muda muito para cada paciente. Eu não trouxe aqui para muito específico, mas a gente tem como avaliar objetivamente, tem instrumento para isso, certo? Eu sempre vou buscar todo custo, a total. Mas tem paciente que eu tenho que me conformar com a total. Porque senão começa a não suprimir sem necessidade, vou matar o paciente em imunossupressão, certo? E aí, a mortalidade aumentada, aquele bimodal que a gente falou, né? Existe um estudo em São Paulo, tem mais de 6 anos esse estudo, mas é que eu trouxe porque é um número chocante, só para chocar vocês mesmo. A
A idade média de óbito no estudo que tem em São Paulo, que é um estudo de menos de 10 anos, paciente morrendo de lúpus com menos de 36 anos, gente, isso não é, certo? Então são pacientes jovens, muito jovens, morrendo de doença sem tratamento, certo? E a gente vai sempre procurar remissão total, certo? E se não tiver com forma parcial, mas estou ali tratando, estou junto com o paciente, com a menor dose possível das drogas, tá certo? Respire, o jogo é menor, certo? Eu vou poder ter mais informações mais importantes para vocês, mas eu quero que vocês conheçam a síndrome de jogo, tá bom? A síndrome de jogo é chamada de síndrome SICA, ou síndrome seca. Respirar. 20 minutos. Então, ela tem vários nomes aí no passado, Golgerote, uma exocrinopatia autoimune. Gente, como se você na medicina, você fala muito bem. Não sei o que é esse nome que o nome está dizendo. É exocrinopatia, deve ser glândula exócrina, né? Autoimune. Alguém está combatendo glândula exócrina. Não sei nem o que é, né? É só uma coisa que está escrito. Então, no combate mesmo que você tem manifestação extraglandular, caso que tem. Ela está aqui no capítulo na aula de doença de colagenosa. Tem um tecido conjuntivo em todo campo, né? Começando falando isso. Então, vai ser só nas glândulas? Lógico que não, porque a vida de tomar não é fácil. Então, pode pegar tudo quando é algum sistema de doença de manifestação extra glandular também, mas o foco delas são as glândulas, tá certo? Que glândulas? Principalmente glândulas parótidas, glândulas salivares, certo? E glândulas lacrimais, perdão, olho seco, manifestação do paciente, glândulas lacrimais. Em primeiro lugar, é uma doença sistêmica, imunomediada, lentamente progressiva, crônica, com base da autoimunidade. Nada diferente do que a gente falou até agora de colagenose, né? E aí, o que eu vou ter nessas glândulas? Infiltrado linfocítico, linfócito, né? Quando eu falo linfócito, a gente tem medo de quê? Muito linfócito fazendo coisa errada. Linfoma, certo? Então, quem tem jogo tem um risco de 40 vezes maior do que o linfoma da população sadia para a mesma idade, certo? Então, a gente vai ter esse filtrado muito linfócito ali onde ele não é tratado, infiltrando e formalizando a estrutura, a função dessas glândulas principalmente, mas vai ter manifestação extraglandular também, certo? As principais manifestações glandulares é exocrinopatia autoimune, certo? Então, se eu peguei a glândula lacrimal, foi uma cerata conjuntivite seca, sensação de olho seco, o paciente vai reclamar, parece que tem areia nos olhos, quando eu fico muito exposto à tela, o olho fica focando, ou fica coçando, olho vermelho no final do dia, ele vai perdendo a qualidade e a quantidade do filme lacrimal, então 1, 3 de repetição, acorda de manhã, o olho pregado, doendo, sem conseguir abrir o olho, é uma doença de morbidade muito importante, tá certo? Olho seco. Boca seca, xerostomia, não consigo às vezes engolir o alimento, mudança de paladar, então tudo que eu como tem gosto de metal. Já pensou? Deu brilho uma praga dessa. Tudo que você come tem gosto de ferro, é verdade. Tudo que eu como é amargo por conta da doença, tá certo? Fratura de dentes, cárie de repetição por nada, um dente que não tinha nenhuma restauração, nada que quebrando os dentes por conta da saliva seca, certo? E aumento das glândulas parótidas, pode ter obstrução, parotidite de repetição, aquele gosto mesmo que lembra gosto alcoólico. Na cirrose também pode ter o aumento das glândulas parótidas. Fora outras glândulas, pode acometer glândula pulmonar, pode acometer traqueia, com paciente tosse de repetição, com xerotraqueia, laringite de repetição, pode ter desmotilidade. Onde tem secreção glândulas da gente? Essa dispareunia, desconforto em relação sexual por conta dessa doença, certo? Das extraglandulares, qualquer órgão pode ser acometido. Claro, né? Está aqui na aula de colagenoses. E como é que eu dou o diagnóstico? Vamos ver critérios. A gente vai ter que pontuar 4 dos critérios. A tabela vai ser bem miudinha, certo? Mas o padrão ouro precisa de uma biópsia de uma glândula salivar menor. No nosso lado inferior, vou mostrar uma foto. Certo? A gente vai comer sempre o linfômetro filtrado linfocítico, certo? A síndrome de jogo pode ser uma síndrome primária. Eu tenho a síndrome de jogo por critérios e acabou-se. Mas eu posso ter síndrome de jogo secundária, outras doenças autoimunes, secundária uma HIV, secundária uma outra infecção, secundária uma neoplasia, certo? Então pode ser uma manifestação de olho seco, preencher critério para síndrome de jogo, porque o paciente tem uma outra neoplasia que não é linfoma, ou porque o paciente tem lúpus e tem um jogo secundário a lúpus, pode também, certo? Porque lembrando que tem esse acometimento de glândula, tem um componente também de anticorpo, certo? Então não é só infiltrado de
linfócito. Tanto que tem anticorpo no critério. Então tem esse componente da imunidade, tá bom? Geralmente a primeira é mais grave e vai ter mais manifestação extraglandular. É horrível, tudo isso que eu disse para vocês de sintoma, é muito ruim a qualidade de vida do paciente, mas ele não morre disso. Pode até morrer do linfoma no futuro, eu digo, né? Quando tem manifestação extraglandular, não, é que o bicho pega com as coisas mais graves, certo? Na secundária, geralmente tem essa outra doença, a gente trata a doença e as manifestações melhoram. O anticorpo da síndrome de jogo primária é o rolo. Da secundária vai ser a doença mesmo. Então, é uma síndrome de jogo secundária aérea, vai ter fator reumatório positivo, provavelmente um CCP estourado, por aí vai. E quando eu trato a outra doença, as síndromes cíclicas, esses sintomas, eles melhoram, tá? A prevalência pode chegar até 4% da população geral. É muita gente, certo, gente? A cada 100 pessoas, 4 tem síndrome de jogo, não desse gente mal ouve falar, nunca ouve falar, é importante. Então, eu só quero que vocês lembrem dela, certo? Estamos aqui novamente pontuando, né? 9 para 1 mulheres, doença autoimune. Geralmente 4 a 6 década de vida, é um pouquinho mais tardio. É uma doença que é rara em crianças, tá certo? E a progressão dela geralmente é lenta. Então, caso a gente tenha uma fadiga, a proposta de manifestação dela também é fadiga, né? Para a nossa surpresa, uma fadiga inespecífica, não sabe se é preguiça, fazer atividade física agora não consegue exercer da mesma forma. E vai levando os anos até um belo dia se manifestar a doença toda, né? E distribuição universal, só que a diferença aqui é que é rara em crianças, certo? A gente vai ter suscetibilidade genética, a gente falou que tem outros anticorpos, tudo que a gente falou dentro a gente vai transportar para cá, certo? E vai ter fatores hormonais também, certo? Vírus, tudo que foi falado antes a gente também vai transportar para cá, vou repetir, certo? Por que é que os fatores hormonais? A gente fala em sexta década de vida depois dos 50 anos, tá certo? Então mudou a população. As glândulas salivares, principalmente, elas têm receptores para estrógeno, elas são estimuladas pelo estrógeno. Então, só pelo fato de a gente ter a falência ovariana após a menopausa, a gente tem um estímulo menor das glândulas salivares, tá certo? É por isso que a síndrome de Sjögren se manifesta mais tarde. Então, o estrógeno aqui ele é do bem, não é do mal, tá? E a gente lembrar que quando o paciente, por algum motivo, né, neoplasia geralmente tem feito uso de radiação ionizante na região cervical, aqui região oral, a gente dificulta e não consegue dar o diagnóstico de síndrome de Sjögren, porque a biópsia nunca mais vai ser fidedigna, certo? E fora que aumenta o risco de ter destruição de glândula, então fica um fator confundidor. O que a gente vai ter no acometimento glandular das glândulas, que é uma esfolopinopatia autoimune, e o extraglandular, linfócito. Protetor aqui, tanto para uma doença de 4ª a 6ª década de vida, é mais tarde. Não, gente, não indica para isso. Mas se tiver indicação, né? Estimularia a glândula salivar, certo? Porque a doença que eu estou falando aqui, a gente é besteira, só dente, hoje, gente é o olho, são os dentes se quebrando, ela conseguir primeiro, tossir o tempo inteiro, é desconfortável demais. Tem pacientes jovens com jogo, muito pouco, mas é muito jovem, viu? Que assim, eu acordo de manhã, eu não consigo abrir meu olho, vai advogado que não consegue ficar 2 horas na frente do computador, é complicadíssimo, certo? A qualidade de vida é muito prejudicada. Aí o que a gente vai ter? Linfócito onde não é tratado se proliferando. Então, se o padrão ouro é a biópsia da glândula salivar, quando eu fizer a biópsia da glândula salivar, eu vou ver o quê? Um monte de linfócito, certo? Infiltrado linfocítico, certo? E aí, esse infiltrado, ele desordena e destrói o tecido perde a função e não há da forma como vai para agir, certo? Tanto a destruição celular por anticorpos, direcionados contra esse epitélio mesmo assinar, produtor, como eu tenho também o estímulo neural, certo? A gente tem anticorpo contra a acetilcolina que produziria essas secreções. E aí, eu vou uma menor estimulação neural e mais manifestação de doença. E estudando o jogo, são as duas coisas que acontecem. Então, tem a destruição do epitélio por anticorpos direcionados contra o epitélio assinar, como eu tenho a destruição da acetilcolina que estimularia a produção de secreções, tá certo? E as manifestações extraepiteliais, ou seja, aquelas mais difusas, mais graves, né, as extraglandulares, são principalmente mediadas por linfócitos B, anticorpos e o anticorpo, quando acha o seu substrato, ele faz um complexo de deposito. Eu vou passar a discussão anterior, tá bom? Qual é o quadro clínico? Tem um polo que a gente chama de benigno, que são polos que vai ter mais manifestações das glândulas. Benigno sim, né? Para quê?
tudo mais ok, mas a mobilidade é muito ruim. E não deixa de ser um infiltrado linfocítico desordenado e risco de linfoma aumentar, certo? Geralmente são mais essas queixas de secura, fadiga, dor e prejudicam muito a qualidade de vida da pessoa. E tem um pouco normal, certo? E foi visto já que até 70% dependendo do estudo do bioma, não pode ser lembrado sem ficar com ele. Pode ter uma manifestação sistêmica extra, vamos lá. Então, em algum momento vai ter manifestação articular, manifestação pulmonar, manifestação cardíaca, de trato gastrointestinal, certo? E aí são as manifestações mais graves, certo? Aqui perde muito qualidade de vida, é muito ruim, mas essas aqui tem chance maior de matar, os infiltrados linfocíticos são piores, certo? Por isso maior de linfoma. E aí, como a gente falou, das extraepiteliais, extraglandulares, muito linfócito B, anticorpo muito complexo, certo? E chance aumentada de linfoma, principalmente de células B. Os sintomas mais comuns vão ser ou relacionados à síndrome Zika, que é aquele polo mais benigno, ou relacionados às manifestações sistêmicas, e esse aqui, minha gente, tem esses aqui também, tá certo? Então é sistêmico, mais isso aqui. Que vai ser o olho seco, a boca seca, a pele seca, às vezes é fluido. Assim, no consultório, eu já fui para todo mundo e a coceira disseram que eu viesse com o biomarco. E você não vê, você não está vendo. Você vê às vezes as variações que o paciente está coçando. Essa manifestação é essa. Você faz o meu bem feito, acha um pouco seco, manda ali para o hospital, ele faz as colorações específicas, vê com o pouquinho seco e a gente descobre a doença. Porque, como eu falei da Covid, lento, né? Então, são anos para a gente chegar até lá. Então, a gente tem um prurido difuso. Prurido, já rodou com não sei quantos especialistas, aí chega na gente. A xerotraqueia, que é a traqueia seca, então pode ter tosse de repetição, você está conversando, 20, 30 anos, 40 anos, conversando. Não consegue dar uma palestra, não consegue dar uma aula assim. Dá para ver que eu não tenho boca seca, né, gente? Não vai dar boca nenhuma. Inclusive, eu tenho que trazer claro. Aumento das parótidas, tá certo? E dispareunia, um desconforto em relação sexual. De sistêmico, fadiga, manifestação articular, manifestação vascular, manifestação de trato gastrointestinal, pulmonar, renal, cardíaca, que está aqui, pode botar aqui também, porque é mais rara. Não, 70. Pode, não, 70 pode. Está com a outra passada, tinha. Bianca. É uma atualização. A gente já estudou mostrando que até 70%, isso era do ano passado, até 70% dos pacientes ele vai ter alguma manifestação extraglandular, às vezes leve, certo? Desses 70%, são 10% que vão entrar em linfoma, 10% lá no final está certo? Mas isso novo, vai fazer para Manda pra gente, doutor, no slide novo. manda para a pessoa alguém entregar, tá bom? É 70 mesmo. De sintoma ocular, geralmente são sintomas que se agravam no decorrer do dia. Eu também sei pouquíssimo de oftalmo, certo, gente? Só uverite, olho vermelho e olho seco. Fim, acabou sem oftalmo, certo? E depois vermelho, acerado, dividido, diferente, etc. Mas a gente não faz o exame, manda para o oftalmo e ele me diz o que está vendo, certo? Então vai ter diagnóstico diferencial, por isso não blefarite. A blefarite, o paciente acorda ruim. Então eu tenho que saber disso que eu vou pensar aqui. O paciente não acorda muito ruim no decorrer do dia, não vai melhorando. Blefarite. Eu acordo até bem, à medida que eu vou me expondo, ressecamento, evaporação da lágrima, fortaleza tá de lascar, né? Ele vai piorando no final do dia, o paciente está aqui, não consegue trabalhar. Eu mudei meu turno do trabalho, porque eu não consigo trabalhar de tarde. Então, o paciente vai lhe dando sinais que quando você entra dentro da doença, você vai trazendo, certo? E é aqueles sintomas que a gente vai falar. Pode ser só olho seco, olho vermelho, que pode ser doloroso ou não, certo? Pode ser sensação de queimação, de corpo estranho, de areia, parece que tem areia nos olhos o tempo inteiro. Não consigo mais ficar no ambiente da rua, não consigo ficar no ambiente ar-condicionado. A sensação mesmo de ser por a visão embaçada, perda da qualidade visual, quando chega no final do dia, eu não estou mais enxergando, não consigo mais dirigir no final da tarde, não é pela luminosidade. Inclusive dor, certo? A exposição solar, a claridade. De sintoma oral, o que a gente pode ter? Sensação de queimação, parece que a língua está ardendo, queimando, pegando fogo. Uma sensação muito ruim, você está. Imaginar que a pessoa está o tempo inteiro assim, né? Dificuldade de falar contigo, não sou eu, né? Aumento de cáries, de fraturas dentárias, sempre uma predisposição. O paciente não tinha dente restaurado, não tinha nada de dente, começa a quebrar, fraturar do nada. Distúrbio de deglutição, disfagia, principalmente de transferência e de condução, as duas, né, na verdade. Redução e alteração do paladar, você comer qualquer
comida sentir o mesmo gosto, metálico, gosto amargo, sintomas de refluxo, halitose, infecções de repetição, principalmente fúngicas. E de outras manifestações, a gente pode ter ressecamento de via aérea superior, então ter rinite de repetição, que é a rinite não alérgica, uma predisposição maior à sinusite, a sangramentos, tá certo? Por conta do ressecamento mesmo, certo? Uma laringite de repetição, acometimento sempre da laringe ali, interrompidão. A traqueia, também a traqueia seca, a xerotraqueia, que a gente chama, o paciente ter sempre uma tosse seca. Vagina seca, constipação intestinal, a pele prurida, como a gente falava. E a gente, manifestação sistêmica, a gente vai passar mais ou menos por aquilo do eu vou passar médio rápido, que é um pouco dos testes para vocês, tá certo? A gente pode ter uma manifestação de vasculite, uma eritema nodoso, que é diagnóstico diferencial de hanseníase, certo? Fotossensibilidade, vasculite inclusive com necrose intensa, secundária. Manifestações musculoesqueléticas, dor muscular, a tal da fadiga, homeopatia inflamatória, com dificuldade de levantar, subir escadas, que inclusive pode ser proximal, se confundindo ali com polimiosite. Dor articular, que também aqui é não erosiva. Manifestações pulmonares, pneumonia intersticial, então às vezes o paciente com dispneia para bater lá no pneu, ao pneu pelo padrão, vê que é uma pine, aí não acha nada que encaixa, aí pede os anticorpos e aí leva para a gente estar reumático, manda para a gente estar reumático, né? Inclusive com destruição pulmonar, com morbidade importante. Pode ter tanto a pine como a pio, que é intersticial usual, mas a pine é mais comum, certo? A mais específica. Organizante, a intersticial linfocítica, o padrão do depósito são linfócitos, né, que aqui a gente precisaria da biópsia. Pode ter um bronquiolite, inflamação crônica, até pelo ressecamento, pelo produção de anticorpos contra a epitélio assinado, certo? E pode ter amiloidose intersticial. Essa é a que é mais associada à linfoma, né? Não precisa nem dizer por quê. Certo? Organizantes, a gente vê aqui, envolvendo o seu tumor, né? Parece um tumor, que a gente fosse corredor, tudo que tem direito. A gente pode ter uma manifestação intersticial, uma manifestação renal, e aí tem a acidose tubular renal, que é a distal, tipo 1. Às vezes é um paciente que tem só acidose e não faz nada. Acidose metabólica, seu pH de 7,25, vai levando na vida, a gente vai ver o bicarbonato abaixo, então acidose tubular renal distal. Quando a gente começa a investigar, de repente tem uma tosse seca, mandei para o hospital, porque o olho seco, que era meio específico, ele achava que era o hospital ruim, e a gente descobre esse nome de joelho. E pode ter glomerulonefrite. Graças a Deus aqui, né, mais comum seria, é raro, não só 15% dos pacientes, a gente vai ter muitas membranas alterativas, que são as do mal, mas a mesangial, que é a classe 1 e classe 2, que é menos ruim, certo? E manifestação neurológica também é um monte de coisa. É mais ou menos tudo que pode dar um lúpus, pode dar o jogo, certo? Só para saber que existe. A gente pode ter citopenias também, pode ter também anemia hemolítica. Mas a mais comum vai ser a anemia da doença crônica e é aqui no jogo. Como a gente tem um acometimento das secreções e do trato gastrointestinal mais importante do que do lúpus, a gente lembrar da deficiência de B12, tá certo? A absorção ali do fator extrínseco no estômago, a gente lembrar de pesquisar, certo? O paciente com jogo. E várias manifestações cardíacas também, certo? Que são como lúpus. São basicamente a mesma, mas não vai ter livre nas CAPs. Do trato gastrointestinal, o jogo pode pegar qualquer segmento do trato gastrointestinal. Então, desde disfagia, desmotilidade biológica, dor, pode ter odinofagia, doar de nutrição, síndrome de maxoação, deficiência persistente de vitamina D, pode ter uma osteoporose porque não consegue absorver vitamina D. Os estudos mostram que o tempo médio entre o paciente ter o primeiro sintoma de dor e conseguir dar o diagnóstico são 10 anos, nos mundos atuais, certo, gente? As pessoas não pensam na doença que pode acometer até 4% da população, é prevalência que a gente está falando. Então, não é uma doença prevalente. Não está para competir com diabetes com hipertensão, mas é prevalente, certo? E aí, de olho seco, o que poderia dar olho seco também? Quero que vocês lembrem das doenças, vou deixar aqui para a vida, mas principalmente dos medicamentos. Às vezes o paciente vai chegar com olho seco porque está tomando antidepressivo princípio, certo? Porque está tomando um antihistamínico, porque está tomando diurético que se tratou. Tem outras causas de olho seco. Então a gente lembrar que se o paciente tem jogo, eu não vou fazer mitriptilina para ele, certo? Dependendo da doença, a gente vai ver aqui antihistamínico, a gente vai escolher alguma outra droga de antialérgico, se o paciente tiver com alergia, tá? Da boca seca, também as drogas que podem causar o que vocês estão lembrando das drogas. E dos diagnósticos diferenciais, certo?
infecções por vírus, pode ser um próprio linfoma, uma cialodenite, obstrução das parótidas, certo? Doença granulomatosa, sarcoidose, amiloidose, doença por IgG4. E aí o simétrico bonitinho geralmente é alcoolismo, pancreatite crônica, cirrose hepática. E o laboratório? É uma doença que o VHS vem muito elevado. E aí, quando a gente tem medo de linfoma, a gente vai lembrar da eletroforese de proteína. Pode vir uma hipergamoglobulinemia. Geralmente ela é policlonal, aquela curvinha que é o ovo. Quando é monoclonal, a gente tem que pedir uma fixação. A proteína mais comumente é a IgM capa, tá certo? E aí você comentado para o linfoma, tá? A anemia de doença crônica continua sendo a mais comum, porque é uma doença crônica, pode ter citopenias, mas trombocitopenia é raro no jogo. Só vou falar dos anticorpos, eu quero que vocês lembrem que pode vir fator reumatóide positivo associado, inclusive em outros tipos, tá certo? E geralmente o protótipo do jogo, aquele quadro parece com lúpus, mas tem uma síndrome seca. O FAM em positivo é vir fator reumatóide multirrol positivo, certo? Eu não vou falar dos exames da parte da regra, certo? Teste de Schindler, que é para medir o filme lacrimal, vai ficar para vocês verem depois, tá certo? O teste de Wundt, que a gente mede a integridade da lágrima, certo? E os testes corantes específicos que a gente faz para o pessoal da oftalmo, certo? Ele vai ver se tem áreas. Então, aqui é o teste de Wundt, que ele está mostrando que aquele filme lacrimal, se ele romper aquele filme em menos de 10 segundos, o teste é positivo, então eu já consigo ver que a lágrima não está com boa, certo? O PCI e o exame são dois corantes específicos que o oftalmo faz, ele olha na lâmpada do pênis. Assim como o teste de Wundt, né? A gente manda para eles fazerem, mas quando vê o resultado, eles sabem interpretar. Que a gente vê se está corada a córnea, certo? Ou a esclera. A fluorescência fora a córnea, a sanina verde fora a esclera, que a gente vê que está tendo ruptura aqui, já tem áreas que não estão epitelizadas, já tem uma agressão crônica aí, uma chance maior para úlceras, certo? De boca seca, a gente pode cateterizar, aí é cansou. Cateterizar, fazer a cialografia, eu jogo o contraste, vou ver como é que está ali, a produção de lágrimas, tem uma obstrução no ducto, alguma coisa, e a gente tem como fazer a cialografia, é medir a quantidade de saliva que o paciente está produzindo, que a gente mede em 5 minutos na sala. Então fica desse jeito aqui, eu não faço isso não, certo, gente? Fica desse jeito aqui, e a gente vai ver se a produção de saliva está dentro do 0,1 ml por minuto, a gente pede em 5 minutos. Você sabe quantos saliva a gente produz por dia? Alguém dá um chute? O chute, 2,5, sabe? É muito saliva, né? E aí, a gente só sente falta da saliva quando a gente não está produzindo. Pode fazer alguns exames de imagem, principalmente para diagnóstico diferencial, porque sem complicações eu posso ter uma parótida heterogênea, posso infectar, posso ter abscesso, certo? E a biópsia é a glândula salivar menor. Vou pegar mais 2 minutos de vocês só, certo? Que é quando eu biopsio no lábio inferior, certo? A gente vai mostrando aqui, certo? Aqui, tá? Essa primeira figura. Então, eu tiro um pedacinho ali de pelo menos 2 ou 3 centímetros. Depois dá um pontinho ali, geralmente algum lancilo ou algum que mais pra gente, certo? Dá um pontinho que fica cicatriz, ninguém vê, né? Posa, com cicatriz bem rapidinho. Que parece uma coisa muito grande, mas comparado com o tamanho do dente, certo? Então, é um gosto pequeno. Tem que dar 1 ou 2 pontinhos e cicatriza. Aqui eu estou vendo um aumento grande, certo? Esse primeiro lado aqui, tá? E que eu vejo? Um negócio estranho aqui. Um monte de célula glomerular que não está aqui. Um monte de fósforo perto das glândulas, certo? Infiltrando. É isso aqui que eu vejo quando eu aproximo, aí que eu vejo que o negócio está desorganizado mesmo. Olha a glândula aqui, a gente está vendo a glândula um momento maior, certo? Os linfócitos aqui ao redor da glândula infiltrando. Isso aqui é patológico. O normal da glândula é ela ser assim, ó, certo? E aqui tem gente aqui que não era para estar aqui, certo? Como é que eu dou o diagnóstico? A gente vai parar tudo aqui, tá? Vou ter que pontuar 4 desses critérios. Então, primeiro que eu pensar, eu posso ver peixe, seja poluído, seja olho seco. Se ele chegou pelo poluído, eu tô lá no meu olhar, tem olho seco, sensação de orelha no olho, o olho fica vermelho, já foi notado, quero tanto boca seca, fratura de dente, tem cara. Então, se passo de tem síndrome zika, eu vou aplicar os critérios dele, tá certo? E aí, na biópsia, eu vou ter que ter pelo menos um foco. Posso ter 2, posso ter 3. Se eu tiver acima de 3 focos,
que é se infiltrado no linfocítico de um determinado tamanho, certo? Tem mais de 50 linfócitos numa área, uma certa área de metro quadrado ali. Eu chamo de um foco, tá certo? Eu tenho mais de 50 linfócitos em 4 milímetros quadrados de tem um foco. E efetivo é um fóssil. Mais de 1, 2, 3 focos, acima de 3 eu risco maior para linfoma. Eu já comprei 3, certo? E eu preciso só de 4. Então, se eu tiver um anticorpo positivo com a biópsia, a gente comprou 4. Então, o padrão ouro é esse, mas eu posso dar o diagnóstico sem a biópsia? Posso. Com a síndrome Zika, mais o rol positivo e o teste de Schimmer, por exemplo, que é aquele que a gente mede o tamanho do otário. Rol positivo? 3, 1, deu 4, e o paciente tem 30. Senão de jogo sem a biópsia, mas o padrão ouro, lembrando disso, se usa medicação, se já teve radiação, aquela coisa toda que a gente falou, certo, gente? Não vou falar muito de tratamento, tá? Só que tem que esgotou, mas eu queria mesmo que vocês conhecessem acima de jogo, tá bom? Alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Vou levar mentira, querido? Pode vir. Vai? Então, bora. O tratamento ele envolve muito a multifuncional, certo, gente? A gente faz o tratamento junto com o pessoal da ATO, que é muito com a gente, odonto, que é muito com a gente. O paciente fica com muita sequela. A maioria das pessoas que a gente faz não trata o seco, não trata a boca seca. Nós vamos tratar mais as manifestações extraglandulares. Então, para o olho seco, lubrificante. Para a boca seca, saliva artificial, vamos usar vários xilitol, assim, adoçados, não sei com açúcar, então vamos mascar para estimular a saliva e por aí vai. E prevenção mesmo, cárie, fratura de dente. Então, existem alguns tratamentos que a gente faz. Existe, inclusive, colírio feito com células, consegue fazer uma anagênese química do plasma do próprio paciente, que a gente faz o colírio, a gente tem visto que tem melhores. Às vezes é oclusão mesmo de canal lacrimal que precisa ser feito. Então, tem muitos tratamentos locais, mas que não tem evolução da Eu posso fazer um supressor para melhorar o olho seco do paciente e aquela jovem advogada que não consegue trabalhar uma hora na frente do computador, certo? Então, o ideal é que a gente reconheça e trate logo para não deixar chegar nesse final. De medula, não. A desordem é imunológica. Não é de botar uma medula óssea, tem uma alteração de DNA, genética, epigenética. Se ele é que faz uma celular linfoma. Cada já fala linfoma. Não quer dizer que eu tenho um jogo de linfoma vai morrer, coitado. Não, vai pôr hemática para tratar seu linfoma, tá certo? E aí, dependendo de que for, geralmente é células B, vai fazer aplasia, vai fazer transplante e tudo. Entendeu? Então não quer dizer que vai morrer, não. Isso é o risco aumentado. Se tiver, não vai tratar o linfoma ainda. Certo? E aí a gente vai ver as coisas que podem piorar essa cura. Tabagismo, ar-condicionado, excesso de vento, uso prolongado de telas, algumas medicações que podem prejudicar, certo? Aí da síndrome Zika, a gente vai aliviar sintomas. Com tudo isso que eu tinha falado para vocês, certo? A gente pode também alguns agentes dos carinhos para tentar aumentar o fluxo visualizado, só o paciente só artificial mesmo. Sempre comendo bom para comer, puxa essa salivazinha, começa a comer, vai lubrificando na boca. E são casos mais extremos, eu estou falando para vocês dos extremos. A maioria vive com qualidade de vida intermediária, certo? Na xeroftalmismo, os colírios, a gente faz alguns imunossupressores tópicos, quando tem infecção, quando faz inflamação, a gente trata a inflamação com corticoide, certo? E pode ser que precise até de uma questão do fundo lacrimal. E das manifestações sistêmicas, nós vamos imunossuprimir. Então, uma alteração de hormonal é 15%, mas pode ter glomerulonefrite, sim, pelo jogo. É pulsar mesmo com a pulsação desses autoimunes, tá certo? Inclusive com o uso de imunobiológicos. Pode chegar desse jeito aqui, hipertrofia de parótides, pode, gente. Tem 2 pacientes jovens que são quase desse jeito, certo? E aí, o que a gente tem que ter cuidado de ter medo? Fora linfoma, mieloma, porque é uma granulopatía, quando a gente vai no eletroforese, né, IgM, então pode evoluir para mieloma múltiplo? Pode, certo? E de câncer de tireoide também, tá? Os pacientes com jogo que eles comentaram, principalmente de linfoma, mas esses outros 2 cânceres também, certo? E é isso.